De Mineiro Podcast. De Mineiro. De Mineiro Podcast. De Mineiro. De Mineiro Podcast. De Mineiro Podcast. De Mineiro. De Mineiro Podcast. De Mineiro. De Mineiro. Pode. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, galerinha de casa. Estamos com mais um episódio de Mineiro. Eu estou aqui, Negueba na voz. Estamos aqui com o Decino dos teclados também. Hoje nós estamos com uma convidada especial. O episódio vai ser muito especial. Eu, particularmente, espero muito desse episódio. E falo pra vocês, hein? Coloque a lupinha de vocês e vamos preparar que lá vem pedrada. Então, estamos com a Juliana hoje e Gleicinho vai falar aí com vocês. Oi, gente, boa tarde, sejam bem-vindos, muito obrigado. Esquece de compartilhar, de seguir, de curtir. Deixa também lá suas perguntas pra gente, se vocês ideias, nos ajude a fazer esse programa cada vez melhor. Seguir no Instagram também. A convidada de hoje, ela é autora, é mãe, tem 29 anos, 4 filhas. A história é longa, mano. E olha só, olha o texto dela. Queria que a vida passasse tão rápido quanto os meus pensamentos. Eu não me sentiria tão presa dentro de mim o tempo todo. Seria bom a vida acontecer sem que eu tivesse que fazer acontecer. Só um dia sem ter que olhar, ensinar, cuidar ou ser exemplo. Queria por um dia ser apenas eu. E aí, Juliana, quem é você? Conta pra gente, seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigada, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Tá tendo esse espaço no de Mineiro pra estar contando um pouco da minha história. Então, eu sou uma mulher comum como tantas outras, né, que existem no nosso país, que cresceu sem estrutura, sem exemplo de pai, filha de mãe solteira, de uma mulher negra, que também era filha de outra mulher negra, mãe solteira, né? E toda a vida eu sempre senti demais, sempre fui muito sensível, sempre vi diferente. E ter sofrido o assédio sexual aos 7 anos de idade fez com que piorasse isso, porque uma criança, ela nunca pensa que ela vai ter que se preocupar quem vai ser a pessoa que vai mexer com ela. A criança foi feita, né, para viver e brincar. Então, quando tem essa situação, as pessoas acham que o pior de tudo é o ato em si de ter seu corpo violado, mas na verdade não. Enquanto a gente é criança, o nosso cérebro está sendo formado biologicamente, geneticamente. Então, tudo que você vai levar para a sua vida, reproduzir a vida inteira, você vai absorver ainda na infância. Quando você introduz um comportamento sexual na vida de uma criança, você altera a química do cérebro dela. Você literalmente altera a forma com que ela pensa, com que ela sente, com que ela vê. Então isso gera essa sensação de eu sou eu, mas eu não sou eu. Porque você não sabe lidar nem com o mundo, nem com você mesma. E isso faz você crescer de uma forma com que chega a ser sufocante. É onde entra essa questão. As consequências que vêm depois não me permitiu ser eu. Não me permitiu me expressar. Aí você sofreu violência, muitas das vezes, eu já li algumas coisas, que muitas das vezes a violência vem de pessoas próximas. Você Sempre. também foi do mesmo modo? Sempre de pessoas próximas, porque diferente do que a gente pensa, a gente acha que o molestador ele vai olhar a criança. A gente acha que é uma questão somente de desejo sexual. Mas na verdade não é. Tanto que estrupador ele não olha a criança, ele olha a família da criança. Se a família oferecer algum perigo pra ele, ele não mexe, porque ele sabe que vai ter consequência. Agora, se for aquele homem que perdoa tudo, aquele homem que você sabe que você pode cagar na boca dele e não vai fazer nada, aí ele vai lá e vai tocar naquela criança, porque ele sabe que não vai ter ninguém pra proteger. Não é sobre a questão sexual, é a questão de eu posso fazer. E hoje em dia eu sei que as pessoas fazem só pra reproduzir a dor que você não consegue processar. Você quer causar outra pessoa pra aparecer na sua cabeça que aquilo é normal, que não foi um trauma com você, que não erraram com você, que não protegeram você. Então, geralmente, são pessoas próximas, porque pra mim saber se você é uma pessoa perigosa ou não, eu preciso te conhecer. Não tem como eu descobrir como você é cumprimentando só você na rua. Então eu preciso me aproximar de você para me ver como é a sua vida, para me ganhar a sua confiança, para eu ter certeza da impunidade, para eu ter certeza que seu filho vai chegar perto de você e falar com você e você não vai acreditar nele. Então acaba que tudo começa dentro de casa e é uma coisa muito chocante, que eu acho que é uma das poucas coisas que ainda me incomoda um pouco falar, não porque me incomoda, mas em respeito à minha filha mais velha. Muitas das vezes a mãe tem consciência e é conivente e muitas das vezes até induz. Mas, vamos dizer assim, você também acha que
é um mal que está enraizado na sociedade brasileira, que é colocar a vítima como culpada. Ah, você foi estuprado porque você usou uma roupa curta. Ah, você apanhou na rua porque você deu mole. Ah, te assaltaram porque você não estava prestando atenção. O que é que semana passada, na nossa última entrevista com a Renata, a Renata, ela teve obesidade, a gente falou disso aqui. E aí, esbarra na mesma situação. Porque das ofensas, o desrespeito, é lógico que no caso dela foi diferente. Mas acaba que a dor emocional da ofensa, da rejeição... desrespeitoso, né? Igual. Então, assim, acaba que segue um caminho muito paralelo, assim, muito próximo. Ele te perguntou sobre a pergunta dele, mas o que mais que você, disso tudo, assim, que ele falou e que você acha junta nisso, além de... A questão que ele falou é muito interessante, como eu disse, eu desenvolvi esse hiperfoco. Atualmente a minha vida é conhecimento, mas não por obrigação, por paixão, porque a falta de eu não saber quem eu era, o porquê que aquilo tinha acontecido. A questão de eu achar, né, como a maioria da sociedade imagina, Deus vai proteger tudo, é a culpa de tudo que é ruim é do diabo. Mas na verdade, os demônios são pessoas, os anjos também são pessoas, né? Então, por mais que exista assim um céu e um inferno, a gente vive na terra. Então a gente tem que, né, encarar a realidade. A questão de estupro, da culpabilização da mulher, não é algo que acontece por acaso ou simplesmente porque um cara é idiota e pensa assim. Foi algo criado. É algo estrutural, é algo que foi projetado para que fosse assim. Tem toda a construção de uma narrativa psicológica, social, permissiva. Um dos motivos que eu criei hiperfoco também na história da escravidão é justamente essa. As pessoas acham que estupro é uma coisa exclusiva para mulher, né? Eles acham que, não, é porque é mulher, porque tava com a roupa tal. O estupro foi apresentado pro povo negro, que, né, é a população brasileira, que as pessoas acham que só porque é um pouquinho mais claro, é branco. Tem ninguém puro no Brasil. Tem não, todo mundo Na época da escravidão, mais de 60% de todos os negros que saíram da África passaram pelo Brasil antes de ir para qualquer lugar no mundo. O Brasil foi a sede da colonização, da escravidão, de tudo, mundial. Então, a questão do estupro foi trazida para o povo negro como uma forma de quebrar a identidade de liderança. Por exemplo, você era chefe de uma tribo, então você era respeitado. As pessoas podiam estar presas, mas se você falasse a gente vai avançar, eles iam. Porque tem a questão do respeito, a questão da honra, do papel que você tinha. Então eles pegavam os chefes da tribo e estrupavam eles na frente dos filhos, na frente da família, para que ele perdesse assim a sua força. Dignidade. A sua dignidade. Então, não é uma coisa que aconteceu por acidente. É algo que foi projetado para que fosse assim. A questão das crianças ainda ser violentadas e as mulheres também. Na época da escravidão, a mulher não era vista, a mulher negra nunca foi vista como um ser humano. Ela era vista como uma fábrica. Ela produzia mão de obra barata. A criança não era considerada como uma vida. Era considerada uma matéria. Então a criança nascia, ela era arrancada dos braços da mãe e vendida. Tem por exemplo, a gente tem o que protege criança, como é o nome? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, o Estatuto. O Estatuto da Criança, ele é muito novo no país. Muito pouco tempo que ele foi. Muito louco. E você tá falando disso, mas é muito recente. Então, essa fala da criança não ser considerada. Tanto é que quando há uns anos atrás, da minha mãe a mesmo. criança não tinha direito, voz, né? tinha Hoje, tipo assim, ainda a criança, ela ainda assim, né, sim, ela consegue falar e tal, mas antes não. E aí você tá falando disso, eu vi uma matéria há um tempo no Globo Minas, que eles fizeram uma matéria com as mulheres que moram nas ruas de BH, e muitas dessas mulheres que moram lá, elas foram abusadas e violentadas de várias formas na infância e por pessoas próximas. E aí muitas das vezes a família não acreditava, não dava. E aí as pessoas, elas envolviam em drogas, álcool. Muitas delas começa o caminho da ruína delas foi na infância. Pegando um gancho mesmo do que você tá falando, às vezes a família tem muito culpa no que vai acontecer, porque ela, em vez dela dar, pelo menos o benefício da dúvida pra criança, falar, não, você tá
Você tá imaginando coisa, né? Que você tá falando. Ela já descredibiliza a informação do que a criança passou. Saiu. Foi difícil, mas conseguimos. E tipo assim, então passa como se fosse mentira, como se fosse uma brincadeira que a criança tá fazendo de mau gosto e não leva a Só te fazer uma sério. pergunta. Você já viu, eu vi umas professoras, eu acho que foi no Sul, eu sempre fico assistindo essas coisas assim, e aí uma professora cantando uma música com um menino, se pôr a mão aqui, tem que contar pro pai, pra mãe. Sexual. E aí tem uma bagunça que virou política, e aí, que não pode, que não tem isso. Tem Mas que ter. a educação Nossa, eu vou chegar sexual nessa parte. na escola, na primeira infância, é de fundamental. Deveria ser obrigatório. Não é a coisa da sexualidade. A sexualidade vai com o tempo, né, outro processo. Mas é questão disso, de ensinar a criança Falar, de que não nossa, pode encostar, é. que não pode mexer, que não pode isso, É. que ela tem que contar pro pai, que ela Tem é que uma expor. defesa da criança e que muitas das vezes essa bagunça toda política que a gente vive interferiu num processo que, na Você minha tocou num opinião, ponto muito deveria importante. existir, deve existir dentro das escolas. Não chega. é sexualidade. Não, É Porque isso aí orientação é sexual. orientação de que não se pode permitir É. que o seu corpo seja tocado, seja É, encostado. chegar na criança e falar que se o adulto encostar nas suas costas, encostar nas suas perninhas, você chega no seu papai e fala, fulano tá fazendo isso. É aí Porque- que vem a questão. Você falou uma coisa que vai ser muito bom, que descreve basicamente o que é Starman Baruch. Se fosse por mim, eu não faria nada disso, porque nem paciência com a internet eu não tenho, entendeu? Só que é justamente isso, a falta de conhecimento faz muitas mulheres continuar no mesmo lugar que tá na rua. Por quê? Uma coisa eu tive uma vida estável, eu tive a estrutura que eu precisava para me crescer, porque nenhuma criança pede para nascer. Então, se você teve, é sua obrigação e sua responsabilidade. Mas eu não gostava, não sabia. É sua obrigação e sua responsabilidade. Mas minha vida foi difícil. O problema é de quem? Infelizmente. Eu penso assim, uma coisa engravidou, beleza, pode ser que não teve opção. Igual eu, quando eu engravidei, eu não sabia que era preservativo. Meu primeiro absorvente, quem comprou pra mim foi minhas irmãs, porque minha mãe era do tipo que ela não ensinou as filhas nem usar absorvente. E nós éramos 3 mulheres. Então, sim, eu engravidei, eu não tinha consequência do que era. Mas eu fui engravidei com 15, ganhei com 16. 20 dias de resguardo, eu tava trabalhando pra cuidar da minha filha. Nossa. Eu nunca tirei uma férias na vida. Por mais que eu tinha tudo pra ser a pior pessoa do mundo. Mas por que me machucaram? Não. O que fizeram comigo. Que a minha filha é outra coisa. Só que a humanidade, basicamente de humanidade só tem um nome. Porque uma coisa é eu tomar uma decisão adulta e essa decisão prejudicar minha vida e fazer eu ir morar na rua. Outra coisa é um adulto consciente violentar uma criança, dezenas de outros adultos conscientes culpabilizar essa criança por uma falsa moral que ninguém segue, essa criança não conseguir lidar porque a genética do cérebro dela foi mudada e ela nem sabe o que ela tá fazendo na Terra, e depois a culpa ainda é da gente. Só que aí que entra a questão. Penso. Não é que a culpa é da gente, a culpa é que o ser humano é hipócrita. A culpa é que, onde é que entra a questão que você até tinha me perguntado antes da questão da espiritualidade. Por que eu não tenho religião? Deus é uma coisa, a religião é outra. Eu sou a favor da fé desde que essa fé te inspire a ser uma pessoa melhor e faça você ser responsável pelas suas atitudes. Agora vamos imaginar uma situação. A gente tem esse livro aqui. Aí eu falo com você assim, ô Gleison, se você pegar esse livro, a culpa vai ser sua, porque só tem você aqui. Então não tem como vai ser você. A culpa é do diabo. Agora se eu falar com você assim, ô Gleison, tem você aqui, mas tem um carinha bom aqui do lado e outro carinha mal ali do lado. Você já vai pensar na possibilidade, porque já não tá mais você. E outro, você tá ali no meio. Você não é nem bom nem ruim. Céu do meio termo. Você é o meio termo. Você tá entendendo? Então, se você pegar aqui, eu chegar lá, você falar comigo assim, não foi ele, foi o cara mal, eu vou acreditar em quem? No você que tá no meio ou no cara que eu já defini que é mal? Não sei, irmão, tá no Agora. meio termo. Não, eu sou meio termo, mas você já tá todo lado. Então, aí eu vou perguntar pra vocês. Aí você acha que eu vou acreditar na sua palavra, que é um cara que tá no meio termo, ou na palavra dele que eu já decidi que é mal?
Viu? Mas ele tá na sua então- palavra. Tá na sua Então, Mas palavra. você tá lascado, então eu vou jogar a culpa pra você. Você É, então isso entendeu? mesmo, é isso que ela falou. Isso aí. Agora, se tá só você, se não tem nem o cara bom e nem o cara ruim, e você fez uma coisa errada, a culpa é de quem? Do diabo, que todo A mundo culpa fala. é sua, porque não tem nem o Deus e nem o diabo, não tem o lado ruim, não tem o lado bom. Foi o diabo, Sabe é. uma coisa que eu acho interessante? Que eu até pus uma música minha. Eles falam que a culpa é sempre do diabo. Você me mandou essa música. Mas eu nunca vi a foto de um capeta nas reportagens, só foto de pastor, menino. Eu nunca vi uma legião de demônio que eles achou violentando criança, só partido político. Mas você entra num ponto que O assim, ó, diabo é as pessoas mesmas, na verdade. Tá a gente ligado? vive numa sociedade São muito concepções complicada. de estado mental da É. gente. Cada um cria seu próprio céu, seu próprio inferno. Porque eu, por exemplo, eu não posso falar com você que a pessoa matou, roubou, estuprou, fez e aconteceu. E aí ele foi preso, se converteu. Eu não posso dizer pra você que a pessoa mudou. Ih, eu já fui crente, tipo assim, eu não tenho condições de dizer se a pessoa realmente mudou em questão espiritual. Mas em questão de leis, se uma pessoa estrupa alguém, mata alguém, uma criança, principalmente criança, que não tem Inocente. defesa, aí depois a pessoa vai, se converte. No Brasil, se você tem 30 anos, a pessoa fica 12 ou até menos, sai, aí ele vai para uma igreja, vira pastor, tá no púlpito. Ganha a confiança das pessoas, E aí, faz só acreditar que que é uma aí as pessoa pessoas- boa. Aquele pessoas não passado já não pensam o existe seguinte, mais. Que você- Deus, Jesus jogou no mar do esquecimento. Só que aí as pessoas não sabem se aquele cara está fazendo, se ele continua cometendo os mesmos crimes, porque aí já é outra história, se ele comete ou não. Mas assim, e aí se tem dentro das igrejas o julgamento do que o homossexual vai pro inferno. É um trem que eu não aguento. Então, é uma coisa, Eles tipo podem assim- pegar uma criança e violar. Agora, uma pessoa tá dando um trem que nem é desse, vai Quantos- pro inferno. Quantas testemunhas Não. de quantos já Tá mataram, errado isso, meu filho. já roubaram e fizeram acontecer. Tem testemunho gravado de vários DVDs, um monte de coisa. Meu que- colega, que- eu já e- tive no meio, já fui de altar, E aí a pessoa misericórdia. depois ela se converte. E assim, eu não tô aqui pra julgar ninguém, isso não é coisa da lei, mas é uma coisa meio. Só pra você ver uma coisa que eu Tipo- aprendi com um pastor. Balança hipócrita, diferente. né? Balança. É, onde é que eu falo com você Não que é é da hipocrisia. hipocrisia humana? Primeiro, eu falo com você porque, igual, as pessoas hoje em dia acham que eu tenho raiva de Deus. As pessoas acham que eu sou do capeta porque eu falo essas coisas. Só que uma coisa é o que o ser humano foi ensinado que é Deus. Outra coisa é o que de fato é Deus. As religiões são criadas para que a gente possa compreender e ter a falsa sensação de controle. Justamente por essa questão. Porque se tem um lá e outro cá, eu tô no meio. Então eu não vou me responsabilizar pelos meus atos. Então tudo que acontecer não é culpa minha, é culpa de Deus. É aonde que as pessoas se sentem no direito de fazer o que elas simplesmente sentem na natureza humana. A maioria dos caras que são estrupadores foram estrupados ainda na infância. É. Mas a maioria dos homens tem complexo na cabeça deles, por eles ter sido violados por outros homens, eles são gays. Aí o mundo é homofóbico. Tudo. Uma coisa que você falou bem no começo que foi interessante sobre o ECA, que tem menos de 30 anos. A escravidão acabou em 1888. Até 1996. Eu nasci em 96. Até 1996, não tem nem sequer registro de história, reparação, nada. Nunca houve uma reparação histórica. Nunca foi criado um sistema para corrigir o que eles fizeram com as nossas crianças. Deixa eu só te perguntar uma coisa, aproveitando esse gancho. O Brasil, ele tem pouco tempo, assim. Se a gente pegar em história, de 1500 até agora, assim, pouco tempo, né? Que isso para a história é pouco tempo. Mas no Brasil não se estuda a história do país. A gente estuda... fez o entorno da África para chegar na Ásia e tal. Que é Mas a gente, conversa, mas sim. isso é importante estudar, mas a gente não tem história Contada do por Brasil, quem não. foi escravizado, E, por exemplo, não a por gente quem tem, escravizou. na época da escravidão ainda, nessa passagem da escravidão para a República e tal, a gente tem pessoas que eram pretas e eram advogados, a gente tem pessoas ricas, a gente tem escritores que eram pretos, mas assim, eu acho que se talvez a história fosse contada de outra... Do outro ponto de vista. Não do ponto de vista, mas fosse contado colocando as pessoas No seu devido valor, os né? brasileiros, que a gente tem brasileiro, tudo que é cor, tudo que é altura, tal, nos lugares deles. Por exemplo, olha, esse direito, cara né? escreveu tal, ele é autor...
ele nasceu, ele é preto e tal, aí quantas mulheres pretas na história foram apagadas, quantos homens pretos, e aí eu acho que se a gente tivesse estudo brasileiro, de história, da história brasileira, do nosso país, como você tem nos Estados Unidos, que os Estados Unidos estuda mais o país deles do que o resto. Se perguntar qual que é a capital do Brasil é um para... dos poucos países que preocupa mais com os outros do que com nós porque mesmos. se você perguntar para um estadunidense qual que é a capital do Brasil, ele não sabe. Se você perguntar para um brasileiro, qualquer coisa de fora te responde. Se você perguntar um estado Então, daqui, ele não mas sabe. você acha que se a gente Porque tivesse... nós achamos que melhor o que tá do lado de fora. Mas você acha que se a gente tivesse essa Consciência. ou esse estudo do nosso país, você acha que as coisas teriam andado na história de forma diferente? Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar é que conhecimento nunca foi só conhecimento. Conhecimento é a coisa que tem mais valor no mundo. Porque eu posso te obrigar a ser escravo, mas eu não posso te obrigar a ser livre. Se você acreditar que você é inferior, eu posso te mostrar o mundo, que não vai fazer você se sentir assim. E a questão da história, um dos motivos de eu começar a escrever é justamente isso, porque basicamente pode-se dizer tudo, foi criado por negros, só que foi tudo roubado. Uma vez eu ouvi uma frase que foi muito interessante. A história nunca é contada por quem perde. Só por quem ganha. É só por quem ganha. Aí você vem aonde você... Tá balançando a cadeira, Aí- esqueci. Aí você vê onde você analisa. Quando você vai pegar a história, igual você falou, a história do Brasil é muito curta. De certa forma, é muito recente. 500 anos. Levando em consideração que o nosso planeta tem bilhares e bilhares de anos. 500 anos não é nada. Quando você vai analisar a história, você vai olhar mais precisamente as guerras, o motivo das guerras, como que acontecia nas guerras, você vai começando a entender porque que a gente está desse jeito. São coisas A maioria banais. dos motivos das guerras não era porque eu não gostava de você. É porque você tinha um conhecimento que poderia me dar um poder e eu queria aquele conhecimento. Aí depois que eu adquiri aquele conhecimento de você, eu estrupava as mulheres, eu pegava as crianças, levava para que eu pudesse usar e escrevia a continuação da história como eu quisesse. É aonde que vem a questão das mulheres não ter voz, dos negros não ter voz e de ter apagado, porque uma vez que o negro se posiciona e fala, não, eu criei isso, a narrativa que sai a partir disso, quem vai controlar sou eu. A forma com que as pessoas vão me ver, quem vai controlar sou eu. Agora, se eu pego essa história e falo assim, não, o Gleison fez assim, 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 assado, mas você mesmo nunca contou sua história, quem vai controlar sua narrativa? Quem vai definir quem você é? Quem escreve? Quem escreve a história. Só que a dificuldade é, no meio disso tudo, nosso conhecimento foi perdido, não só perdido, mas demonizado, que é onde entra a questão de eu não ter religião. Foi ensinado que tudo que sai da vertente cristã É do demônio. é do diabo. Só que eu falo com você porque eu já fui pregadora. As pessoas não sabem nem de onde vem a vertente cristã. Então, aí, só vou retornar lá atrás, porque a gente foi para outro caminho. TDAH é complicado. Eu falei com você que ia acontecer isso, Não, entendeu? porque a gente foi, mas isso é legal da gente, mas assim... É porque acaba que são vários assuntos, mas tudo se trata Um do puxa ser o humano e outro. da desigualdade. Mas aí, quando você sofreu o abuso, aí a gente volta lá no retorno da sua história, quando você sofreu o abuso, como é que foi em questão familiar? Porque como é que foi esse processo? Da agressão que você sofreu, você explicou. Mas e em torno? Eis a questão, eu sou a filha mais nova de 3 irmãs, na verdade 4, só que a mais velha morreu antes das outras 6 nascer. E as 2 mais velhas eram filha da mesma mãe e do mesmo pai. Eu era só da mesma mãe. E meu pai, né, já tinha ido embora. Então, de certa forma, minha família nunca teve estrutura, nunca conseguiu expressar sentimento. Nunca foi aquela família de eu te amo, de sentar e conversar. Era aquela família que criança tem que ficar calada, se falar apanha, as questões todas. E a minha mãe também nunca foi uma pessoa assim presente. Então, de certa forma, eu já me sentia sozinha. Porque por mais que as pessoas falam que não, mas sim, os próprios irmãos faz diferença por você não ter pai. As pessoas faz diferença. As pessoas não dão importância. É como se você fosse culpado por um homem não ter capacidade de sustentar o que saiu do próprio pênis. Eles jogam essa responsabilidade em cima de uma criança. É como você cresce sentindo erro. Porque as coisas que vai fazer por você nada dá. Então, quando a criança cresce num ambiente assim, a gente já cresce com medo, porque a gente não é visto. Então, quando você sofre a violência, você não tem a intenção de contar. Porque você já sabe que ninguém vai te ouvir. Então, as pessoas falam, mas por que você não fala?
Porque a criança não sente segurança. Tem uma coisa que explica muito. A criança fica com qualquer pessoa e não chora. Na hora que a mãe chega, a criança abre o berreiro. Ah, a criança é mimada. Não, porque a criança sente segurança de ser quem ela é perto da mãe. Perto de outra pessoa, ela não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Então eu não contei porque eu sabia que eu não ia ter apoio. E de certa forma essa pessoa viveu 12 anos com a minha mãe. E é onde entra a questão da Starmambaru, que é a questão de não ser só uma questão de escrever, mas também gerar fonte de renda para as mulheres. Mas aí, essa agressão repetiu com o tempo? Com essa mesma pessoa, não. Mas com outras pessoas, sim. Porque depois que minha mãe terminou esse relacionamento, ela se envolveu com outras pessoas. Se repetiu de novo aos 9 anos, aos 11 anos, até que com os 14 anos eu fui de fato estrupada. Até então tinha sido só assédio, passar a mão. Aí com 14 anos, quando eu saí de casa pra fugir justamente disso, pro lugar que eu fui, aconteceu. E aí a culpa se tornou sua por Eu ter fui ido. posta pra fora de casa por isso ter acontecido comigo. Da casa que eu já tava, depois de já ter fugido de uma pessoa. Eu sofri até tentativa de sequestro, parceiro. Papo de jornal e os caras. Dizem que a minha vida é um filme, já diria Eu o vou Teto. fazer um filme. Eu vou fazer um bravo. filme. Só que aí entra justamente essa questão. Então, mas aí você aí sofreu abuso aos 14. Aos 14 anos de idade. Foi onde pode-se dizer que... Eu falo é onde que começou a vida que eu me tornei a mulher que eu sou hoje. E aí, aí tem um hiato de 2 anos, a sua menina nasce, não é isso? Sim. Aí quando você foi expulsa de casa, conta esse espaço de 1 ano e pouquinho pra nós. Porque você foi pra onde? O que você fez? Como é que foi? Eita, aí que fica bom. É igual eu tava falando, hoje em dia as pessoas falam que eu sou muito agressiva, muito violenta, mas não é. Quando você tem que viver sozinha no mundo, que mata pessoas com 14 anos de idade, infelizmente você tem que aprender a sobreviver, né? Não foi bem que eu fui expulsa de casa, eu escolhi sair. Lembra que eu falei que sei que não adiantaria eu falar? Que eu sabia que minha mãe ia acreditar? Uhum. E eu até falei com o Daniel, tem muitas outras partes que eu vou contar mais pra frente, porque minha filha mais velha mora com ela, então eu escolhi não expor pra não gerar desconforto pra minha filha, sabe? Mas eu não fui expulsa, eu saí por opção. Porque chega uma hora que a gente começa a perceber que talvez não é que as pessoas não vejam, talvez elas até vejam, você só não entende o porquê que aquilo tá acontecendo. E aí, com 14 anos, eu decidi sair de casa, que teve uma situação que a minha mãe teve princípio de infarto. Primeiro saiu minhas 2 irmãs mais velhas por outra questão. E como eu não tinha pai, eu tive que ficar com 14 anos. Foi onde começou o inferno. Aí eu saí de casa porque a gente morava no Aras nessa época. Esse cara aqui, ele teve a coragem de falar na minha cara que ia me estrupar. Só que toda a vida eu tive problema com raiva por ter sofrido, né, o assédio muito cedo. Então toda a vida eu fui muito raivosa. Então ele meio que tinha medo de mim. Aí minha mãe passou mal, levei ela pro hospital com 14 anos, ele tinha levado a gente pra morar no Aras. Pensa no lugar deserto. Deserto. Aí, eu no hospital, deitada no banco, ele chegou pra mim, se olhou e falou assim, ele já tinha me oferecido R$1.800 pra ficar com ele. Ele falou comigo, eu te dou R$600 pra você ficar comigo, se você não quiser depois de novo, eu te dou mais 600. Ele me falava que tinha mães que vendiam as crianças de 11, 12 anos por dinheiro. Olhando pra mim igual eu tô olhando assim pra vocês. Ele me fez jurar com a mão em cima da Bíblia que eu era virgem ainda. Aí, depois desse dia, ele chegou pra mim, eu deitada assim no banco, esperando minha mãe ser atendida, porque minhas irmãs já tava morando com a minha tia. Ele olhou pra mim e falou, se você voltar pra casa hoje eu vou acabar com a minha vida, mas hoje eu vou te pegar. As minhas irmãs não tinham muito o que fazer por mim também. E eu sempre, quando isso acontece com você, você sempre cresce achando que você é um peso pra todo mundo. É aquela pessoa que nunca pede ajuda, que sempre resolve tudo sozinha. Nossa. Aí, nesse dia, tinha uma única amiga minha que ela, olha pra você ver, ela sofria isso do pai dela, pai biológico. Nossa. Pai biológico. Pedra. Sério, papo de namorado dela pegar, querer descer o pai dela e ela terminar. É uma coisa muito doentia, porque pessoas que fazem isso, quando você pega a mente de uma criança, você molda do jeito que quiser, só. Um cara tocar um corpo de uma criança, fazer uma criança acreditar que aquilo é normal, que aquilo é amor. Pra mim, existe qualquer tipo de ser humano e existe estrupador. Pra mim não é, gente. É, gente, não tem repada. Não é porque... Se Quebrar a Bíblia, mesmo. eu nem sou muito de seguir religião, mas se a Bíblia fala, a únicas pessoas que deixa claro, deixai vir a mim, São as é as crianças. crianças. Aí você vai me falar que a vida de uma criança... vale menos do que a vida do estrupador. Você vai falar que Deus quer que eu perdoe um cara
que tá tocando naquilo que ele falou que era santo? É tiro, quebrar mesmo. Não entra na minha cabeça. E eu falo com você que eu já preguei. Eu era as irmãs do manto, meu filho. Pregação, revelação, irmã do coque, meu filho. E aí? É boa? É boa. Aí, calma aí, não. Você Terminar de deixa. contar esse caminho do ano. Controla. Calma, Foguei, Gleison. foguei. Se acalma aí. Vou seguir a Calma, narrativa, senão não bicho. descontrola de Calma, novo. Aí eu saí nesse dia. Nesse dia eu me lembro até hoje. Outra coisa muito ruim, não sei se você acredita nesse signo, né? Mas eu sou do signo de câncer, que é do elemento água. A água tem memória. A água lembra de tudo. Eu não sou fraco, você tem de Tudo, signo tudo, pra tudo. caralho. E de fato, o canceriano tem a memória muito, muito boa. Então eu lembro exatamente, a gente tava nesse dia no Aras, tinha uma tia minha no dia, essa menina, eu cheguei em casa, sem falar nada com ninguém. Eu peguei minha mochila e fui pra casa da minha tia. Eu lembro da minha mãe brigando comigo, da minha tia, falando que eu queria ir pra poder ficar com o homem e tal. E eu ouvindo aquilo tudo, e só essa minha colega que sabia, a gente foi pra casa dela. Aí eu fiquei um tempo na minha tia, só que ele fazia a cabeça da minha mãe. Aí minha mãe foi na casa da minha tia, obrigou minha tia a me pôr pra fora de casa, senão eu tinha uma coisa lá pra ela. Só que aí meu pai, antes de ir embora, que ele foi embora quando eu tinha 5 anos de idade, mas também foi um filho da puta. Só prestou pra me bater até os 5 anos e fazer eu ser ruim. Prestou pra me dar força, só que o cara era bom na briga. Aí ele tinha deixado um lote pra mim. Com 14 anos de idade, minha mãe deixou eu vender. E depois falou comigo que eu vendi porque eu quis. E ainda disse que eu ameacei ela ainda pra vender. Eu fico pensando, gente, eu era o cão mesmo, hein? Aí, Gente. nesse dia, eu tava recebendo dinheiro. Só pra você ter ideia, meu primeiro celular, minhas primeiras coisas, tudo eu comprei com meu dinheiro. Nunca ganhei nada, porra nenhuma de ninguém. Aí agora eu falar esse telefone que eu ganhei. Mesmo assim, é recente. Aí, eu lembro que tava no dia de eu pegar o dinheiro com meu tio. Aí eu peguei o dinheiro e eu tinha uma madrinha em Belo Horizonte. E tinha uma irmã por parte de pai, Ribeirão das Neves. Só que eu nunca fui muito próximo dos meus irmãos por parte de pai. Aí ela me mandou embora da casa da minha tia, eu fui no meu tio, peguei o dinheiro, passei na casa dela, deixei as roupas que estavam na minha mochila, peguei outras roupas e falei que ia pra casa da minha irmã em Ribeirão das Neves. Só que aí eu fui pra casa da minha madrinha, lá em Belo Horizonte. Aí eu cheguei lá, minha madrinha assustada, tipo, o que essa menina tá fazendo aqui? Do nada. Antigamente não tinha celular pra dar ideia. E tipo, isso na época eu tava orando Pedro Leopoldo, filho. 14 Nossa anos, eu Senhora. mexi no visão e fui embora. Só Aí apareceu minha lá. madrinha ligou pra ela, não sei o que se conversou, eu fiquei. Aí infelizmente aconteceu a situação de sair de lá. Aí eu lembro quando saí de lá, eu tinha uma amiga. Aí eu fiquei dormindo um tempo na casa dela, só que com 14 anos a minha rotina foi onde eu comecei a fumar cigarro, foi onde eu comecei a beber, foi onde eu comecei a usar droga. A primeira droga que eu usei foi cocaína. Nossa. Primeiro dia que eu cheirei um dia inteiro, no final do dia nós já tava cheirando no espelho. E é uma coisa que a dor do estrupo, ela te mata por dentro, mas seu corpo ainda tem que ficar vivo. E quando se tem filho, é pior. Porque, tipo assim, uma vez que... Me fala como que você vai viver uma vida sem fazer sexo. É, não tem como, eu fico até calada, não tem como. Cara do Não, mas Gleison. não vem não, que eu fiquei... A seriedade. Não, mas eu fiquei dos 13, 14 anos da minha vida sem fazer sexo. Seus 13, 14 primeiros anos, né? Depois que eu comecei, Desandou. mas eu fiquei. Então, tipo assim, é uma coisa que por mais que você se cura, tá presente na vida. Você tá entendendo? Então é uma coisa, tipo assim, você conseguir ter uma vida, mano, e é uma coisa que faz você se sentir um objeto. Então, aí você tá falando, depois que aconteceu... Depois que aconteceu. Aí, mas esse processo é você fazer sexo por vontade e livre sua, né? Tipo assim... Sabe quando eu fui Aí saber o que era fazer por escolha minha? Eu já era mãe de 3 meninas com 23 anos. Que você gostava, né? Você conseguiu. Que eu fui sentir tesão, orgasmo a primeira vez. Porque você Eu teve um transava bloqueio. simplesmente porque na minha cabeça, como toda vida eu fui violentada. E a minha mãe também, pode-se dizer que, infelizmente, eu não julgo ela, entendeu? Eu não julgo porque homem é cruel, homem tem a capacidade de olhar a mulher que é mais vulnerável financeiramente para aproveitar daquilo para conseguir sexo. Porque ele não tem a coragem de virar pra você e falar assim, que olha, eu só quero te comer, eu não tenho sentimento, não quero ter família. Ele precisa manter a pose de que ele é um homem bom, que ele vai casar, que ele vai ser um pai de família e parará pororô. Então, acaba que é a questão que eu falo, você morre por dentro, mas seu corpo continua vivo, porque uma criança que é silenciada para satisfazer o desejo sexual de uma pessoa, ela cresce acreditando que o corpo dela é feito só para aquilo. Eu não sabia falar não para homem. As outras vezes que hoje eu entendo que meu corpo foi violado, não foi que eles chegaram e me forçaram.
Foi que eles me chamaram e eu não conseguia falar não, porque eu tinha medo do que ia acontecer depois. Porque eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não tinha porra nenhuma. Então, tipo, você não se sentia dona de si, então, né? A gente não se sente dona de si. e aí- E o medo justamente, tipo assim, se eu falar o que que... Porque é uma dor, eu digo, nem igual eu falo, nem tanto, não só a dor física. Mas é uma dor, a gente se sente um erro no mundo. É como se Deus tivesse criado o mundo pra todo mundo e você fosse um erro que jogaram ali, ninguém te vê, nada Tá, serve pra você. Mas aí você fala, com 23 anos você começou a se sentir pertencente. Olha, não, isso aqui Com 23 me anos eu comecei a pertence, perceber que tenho eu o não direito... tava mais naquilo, que eu podia ser, o que eu era livre. Tá, mas antes dos seus 23, com 3 filhas, como era Juliana mãe, nesse período? Em questão de ser mãe, eu sempre me esforcei bastante, porque eu sempre pus na minha cabeça que eu seria uma mãe melhor do que a que eu tive. Igual, eu não culpo, mas eu também queria um futuro melhor para minhas filhas. Só que acabava que eu não sabia expressar, então a minha linguagem de amor foi trabalhar. Porque tem essa coisa de você não se sentir pertencente, não se sentir no direito. Sendo assim, tendo que educar. Então, mas é isso que eu quero saber. Eu quero saber como era a Juliana com a sua mente, daquele jeito, Aham. né? Com todo o seu sofrimento, mas como era você ver as suas meninas e cuidar delas. É por isso do Ao texto mesmo aqui? tempo, eu costumo falar uma coisa. Eu amo, amo, amo minhas filhas de paixão, mas eu detesto ser mãe. Detesto, detesto, detesto. Porque pra mim, eu entendo sim que é muito bom ter uma família, um homem ou mulher construir uma família, mas eu entendo que essa não é a realidade de todo mundo. É. Eu entendo que família não é sinônimo de proteção pra todo mundo e pra mim não foi. Então as minhas maiores dores foram familiares, mas mesmo assim, eu não sei como, hoje eu sei porque eu era intuitiva, mas de certa forma eu ainda conseguia ser uma boa mãe, só que eu acabei ficando muito super protetora. Então, eu dava amor, me expressava e tal, só que eu não conseguia ser tanto. Tanto você ter ideia, eu não consigo brincar de boneca com as minhas filhas. Minhas filhas tudo faz luta. Porque era o que eu fazia, era a forma de eu me aproximar delas. Você quer colocar elas como defesa. Não é Não, errado. também, só que Mas é também, uma- porque no mundo onde é que homem tá dando a tapa na cara de mulher, minha filha, as minhas desce no braço, até de 5 anos precisar. Eu entendo Mas que é você pela fala, questão de eu questão- não saber. Eu nunca tive a mãe pra brincar de boneca. E quando a minha... Imagina, com 7 anos eu comecei a ser violentada. Com 16 anos, eu fui mãe. Com 20 dias eu comecei a trabalhar. Eu não tive tempo de sentir. Eu não tive tempo de existir. Você não eu tem tempo simplesmente de fui fazendo. relaxar e fazer Então a não. questão é tipo, basicamente, eu Sempre trabalhava, armado, né? chegava do serviço, arrumava a casa, sempre fui cuidadosa, gostava de comprar copo de personagem, perfume, esses trem, mas ao mesmo tempo eu nunca consegui fazer uma festa de aniversário para minhas filhas. Não pela falta de dinheiro, mas porque eu não conseguia ter vínculo com ninguém, porque vínculo para mim era sinal de dor. Então, Porque sempre que alguém se aproximava, eu era machucada no final. E aí, quando acontece, hoje, depois, né? Com os 23 anos, a chave da sua cabeça mudou. Mas isso não muda de uma hora para outra, de um tempo. Foi quase, pode-se dizer atualmente, do dia que eu parei, foi uma pergunta. Tudo na minha vida foi uma pergunta que mudou. Com 23 anos eu parei e percebi que eu não tinha feito nada do que eu queria na minha vida. Tá Eu falando tinha só com os feito outros somente queriam. o que eu precisava. Porque quando você é mãe, você não pensa muito no que você sente. Mas só nos seus filhos. Quando você é mãe Depois de dos verdade, 23, você pensa no que você precisa fazer pros seus filhos. E depois dos 23, você teve mais uma menina. Aos 24. E qual- Essa foi nossa. E aí, qual que foi isso? Não ela é não tem diferença, não tem diferença do amor que você tem por elas. Não, mas cada uma mas é uma personalidade, misericórdia. Mas que as a meninas deixam gestação, porque a sua cabeça tinha mudado. E de certa Como forma foi isso isso? reflete nos filhos. A gente acha que não, mas o estado emocional que você tá interfere na psicologia da cabeça do seu personalidade, né? filho. No dia que você escolher minhas filhas, você vai ver. Cada uma deixa claramente uma parte da minha vida. Tanto que a mais velha, hoje eu respeito o fato dela morar longe de mim. E eu também, uma coisa que eu faço, eu reconheço os meus erros. Eu não nasci sabendo. Eu passei uma situação traumática na minha vida, até falei com ele que ainda não posso trazer, mas mais pra frente eu vou estar trazendo. Aonde, nossa, eu caí numa depressão muito profunda. Ao ponto das minhas filhas terem que cuidar de mim. Só que, mesmo eu sendo uma boa mãe, o meu medo era das minhas filhas passar o mesmo que eu. Só que minha filha mais velha, ela é muito, muito, muito eu. E eu não era tão inteligente assim, eu era muito explosiva, muito agressiva. E pra mim eram poucas ideias, porque foi o jeito que eu aprendi, entendeu? Poucas ideias, mano. Faz ideia mesmo. Então, tipo assim, Foi mal. por mais que eu era uma boa mãe, mas infelizmente eu ainda usava de violência, dava uns correados, umas chineladas, porque foi o jeito que eu aprendi.
Só que numa situação, eu acabei batendo na minha filha mais velha. Não agredi rosto nem nada, porque eu nunca fui disso. Mas eu acabei machucando a perna dela, batendo nela com o cinto. Só que aí, eu reconheço que eu errei, só que eu parei e decidi que eu nunca mais ia machucar uma filha minha e que eu ia fazer o que eu precisasse fazer pra mim ser diferente. Eu passei 1 ano longe das minhas filhas, isolada. Mas Só analisando isso. Mas aí, como é que... Tá, e aí pra vocês, até você chegar nesse isolamento seu, antes, você procurou alguma ajuda psicológica de terceiros? Antes Mas do é isolamento... preto, como é Gleice, tem esse treinando, Não, pai. não, mas... Nós é não, preto, não, pobre não. favelado, meu pai. não tem muito Porque dessa não, Zé. Se você tem um problema no pé, você procura o ortopedista. Sim, Zé. esse seria não, o calma, certo. e a gente não pode, Eu entendi, a gente não seria o pode certo. Eu vou explicar ele como é que funciona. Não, mas a gente não pode, porque a psicologia é necessária. Não. Tipo assim, Agora você entrou no assunto que eu gostei muito. não, Por quê? porque assim, é muito necessário que você tenha acompanhamento. E a gente não pode descredibilizar. Não, mano. Mas... Fala aí de novo. Descredibilizar. Isso. Vai, zoou eu, cuzão. Não saiu, não. Mas igual que É acontece? quando as coisas é natural. Mas assim, é- é assim mesmo. Mas eu vou te explicar por que acontece. O negro, mano, nós temos... Não é que a gente não É. queira, nossa vida não A nos gente foi- permite ter é, tempo. Isso pra gente é luxo. A gente também foi ensinado que, tipo assim, você ir psicólogo, isso é coisa de gente fraca, tá E ligado? outra coisa Você- que eu descobri Mas foi você que eu resolve tava indo pra cima do bagulho. Mas tá ligado? só cortando Mas é rapidinho, que TDAH, desculpa. Mas depois aqui, que eu... mas a gente não pode, Não. a gente tem que quebrar esse O pensamento que eu faço, Sim. de mano. que não é, de que não, Você não faz existe. terapia? Hoje em dia eu faço. Porque, É, porque tem que todo fazer, ser né? humano- Verdade. Não, eu- É, comecei tarde, Mas eu entendeu? acho que Hoje minha todo mente ser já, humano- já, todo já ser evoluiu humano pra deveria isso. ser assim, deveria sim. em questão de escolar também. Sim. Quando a gente faz uma certa idade, dos 20 anos, alguma coisa assim, deveria ter uma coisa de que você, porque a idade do 16 é uma idade Do jeito que está, a família já podia estar botando ela na creche, Não, porque é- a gente já tá nascendo ruim da cabeça. Não, né? porque é extremamente, extremamente extremamente cobrança. importante. Você com 16, 15 anos, você tem que se escolher o que você vai fazer de profissão. Aí você tem que decidir suas coisas. Aí você Isso. tem a sua orientação Segura essa sexual. questão aí. Segura essa questão aí que Coisa, foi uma ótima. bomba na cabeça do ser Vou te humano. responder a sua pergunta. Eu entendi, quando ele falou que a gente é pobre, não é que a gente É. não tenha que fazer. Mas lembra da questão que não houve reparação histórica? Uhum. A psicologia atual, ela foi criada para brancos, aonde o problema de uma menina de 16 anos é decidir a carreira, decidir a orientação sexual. Mulher, pobre, preto e favelado, a preocupação aos 16 anos é o que Trabalhar. você vai comer amanhã e se essa menina já não tiver outro filho. É, ué. Então, infelizmente, precisar a gente precisa. Mas a gente não tem o tempo de parar para pensar em cuidar da mente quanto a gente tem que pensar em não passar fome. Então, Não, a e- psicologia, assim, eu também considero que é extremamente essencial. necessário. É igual eu falo, pra mim, por que eu falo de tudo ao mesmo tempo? Porque pra mim, tudo que diz respeita ao ser humano aprender a viver e respeitar o outro na Terra deveria ser obrigatório. Também acho. Só que a gente entende que é onde que entra aquela questão. Soltaram os negros, botaram pra rua e pronto. Não Só que- tiveram, tipo assim... Aí é onde é que eu falo a questão. O problema, vamos dizer assim, né? Da família... Vamos colocar a base, né? Que é os que eles consideram de família base. Que é a tradicional Pai, mãe, brasileira. irmão. Calma. Que é a tradicional brasileira. Você tem a Gleison. menina de Não, é porque eu tô aqui 16 mexendo anos... aqui. Eu tô- Eu também. Você tem a menina de 16 anos que ela cresceu, o pai e a mãe dela saíam pra trabalhar, o pai e a mãe tinham aquelas brigas, geralmente o pai trai a mãe finge que não vê porque o pai paga as contas, que Pai também também já dessa- vem lá da cultura da família Aham. da escravidão Pai e toma tal. umas, O pai toma a mãe sai pra fazer as unhas. desce a mãe no cacete quando ele volta do A carro. criança finge que não vê, É. eles fingem que é perfeito, porque essa é a realidade da base, que é o que você fala na terapia. É. Porque os outros, não, mas a vida foi perfeita. Chega na terapeuta, não, mas a minha mãe nunca me amou. O meu pai não para vir em casa. Essa é a realidade da vida, né? Do que vai ser tratado ali. A menina de 16 anos, o problema dela é, nossa, meu pai divorciou da minha mãe, agora eu tenho que escolher entre duas casas. A menina de 16 anos, preta e pobre, ela nem sabe quem é o pai dela, muitas das vezes. Calma, que eu vou terminar de responder. Calma, vou dar uma respirada, toma uma água. Calma, chocolate Olha branco. lá. Calma, Toma calma. Muda de câmera aí, mano. Fala com ele aí, Rubi. Cala a boca, Gleice. Rapaz, Muda de câmera. a menina de 16 anos, como você mesmo disse, lembra das mulheres que moram na rua, que a maioria delas foram violentadas cedo?
ela ainda tá conseguindo, ela tá conseguindo Digerir. deixar de sentir o sentimento de medo e de culpa que o filho da puta colocou nela com 7 anos de idade. Aí, uma coisa que a gente não sabe que é onde política, essa questão, é tudo a mesma porra. Desculpa a palavra, perdão. De boa. Pô, não, pode falar mesmo. Só pra você ter ideia, tem uma lei no nosso país, eu não vou estar lembrando o nome exato dessa lei, mas eu tenho pesquisa aqui, depois eu trago pra vocês. Ela é conhecida popularmente como Romeu e Julieta, aonde o nosso sistema governamental diz que não é estrupo um homem ter relação sexual com uma menina menor de 14 anos. Ótimo. Lembra da psicologia? A nossa psicologia brasileira atualmente, que foi, né, pode-se dizer que o pai da psicologia é Freud, que era outro cara traumatizado pra caralho. Não sei Freud se era vocês viram, mesmo. né? Freud Ele tinha era. problema com a mãe dele. Sigmund Freud. E outra Você coisa estudou aqui. Não, caralho? Filosofia? Não, eu lembro. Psicologia. Mas eu nunca Psicologia fiquei também. lendo sobre Freud é bom. Não, eu li um livro, eu comecei a ler, eu falei, pelo amor de Deus, o cara tem problema com a mãe, segurança com a mulher, os outros pegam e colocam de pai da psicologia e não sabe por que tá essa merda pras mulheres, gente. Mas aí, calma. É muito confuso. Ele considerou, isso não são palavras minhas, esse livro aqui, inclusive, esse cara aqui, Viktor Frankl, ele fez um artigo pra Freud, a pedido de Freud. E ele mesmo explica que o ponto dele de Freud é diferente. Freud tem uma vertente, ele tem outra. Aí, quando eu fui ler Freud, ele considerou místico ou mítico todas as coisas que ele não conseguiu compreender sobre a mente humana. Não significa que não exista. Significa que o único homem não conseguiu compreender e a sociedade pegou a opinião do único homem e colocou como universal. Isso não significa que as outras realidades não existam. Significa que toda a nossa sociedade foi criada para ignorar todos os problemas reais atuais. Mas hoje, ó, olha só pra você ver, a gente vive numa sociedade que onde se usa religião Como para os- usar Ferramenta. massa. É. Uhum. Hoje, não tô falando que não tenha que ter reparação histórica nem nada do tipo. Mas, por exemplo, você falou de pobreza. Eu já fui catador de sucata, não comparando Eu nada. também, menino. Eu fui catador de sucata, comer coisa do lixão, mas Porque assim... pega pesado demais, nossa. O que eu saco da acontece? O minha que frente. Nossa, acontece? essa bag é foda. A gente vive em uma sociedade que a gente vive em um país que não é pobre, mas que a gente tem um povo empobrecido, porque isso Cultura mantém gosta. uma massa de manobra. E aí, educacional, Tem uma música você também tem... que fala sobre isso. Você Acho que eu te mandei. tem o educacional, Essa pedrada. uma escola que cada vez mantém as crianças, por exemplo, não poder dar bomba na criança, não poder repreender a criança, porque Posso se você fazer não... só uma pergunta? Quantos anos a gente passa na escola? Eu passei. Desde o prézinho até Pera se aí, formar uns 12? e pá. Uns Eu 12 comecei a anos? estudar em 97. Pô, Vamos Eu pôr. comecei a né? estudar... Há uns 12 anos, mais ou Não, menos. é mais, Você é começa... mais, é mais. Não, não é mais não, porque você começa com 6 anos normalmente. Né? É. Não, mas aí você faz... Não, você, normalmente a pessoa forma com 18, animal. Sei lá. Agora É, outra pergunta. 17 no máximo. Qual vez você se lembra de alguma prova, alguma apresentação, alguma avaliação te falando por que e como foi criadas as escolas? Não, Eu nunca vi. Você é bravo. Não, mas porque... Não, as escolas... Por que será? Não, as escolas, elas foram, por exemplo, as universidades católicas, né? São Não, mais o antigas. sistema de É. escola em si, de ensino, de todo mundo no É. lugar, o sinal, as regras, parará. Aham, Algum dia e- você já ouviu. Igual, a gente sabe como foi a colonização, como iniciou a Igreja Católica, como iniciou a religião cristã, como se começou a hierarquia, a democracia, a gente sabe tudo. Então, a Igreja Mas quem Católica inventou foi... a escola e pra quê? Quem que teve a ideia de pegar o ensino que sempre foi oral e livre e padronizar e por quê? Faço ideia. Eu também não sei. Você sabia? Não, olha pra Não, mim. porque tem muita coisa. Não, porque aí tem por exemplo, Ó. a única coisa que eu sei é a Igreja Católica. É. Foi uma das pioneiras no rolê todo. Né? É Mas, sempre, assim, né? mas se eu for te É um trem explicar- também que não me der. Ô, mano, pode falar a real? Maioria das merdas que aconteceu no mundo, a Igreja Católica tá sempre Não, mas, envolvida, mano. mas Todo- existem, por exemplo, a Não, Igreja uma Católica. coisa que eu entendi separar e as pessoas têm essa dificuldade. É igual eu falei. Pra mim, Deus fez o negócio, no dia que descer aqui, eu ver e fazendo. Ou
Você ter, né, fatos que a pessoa de fato é de Deus. Gente, pelo fruto você vai conhecer. Ah, você quer me falar que você é uma pessoa intolerante, ignorante, não respeita o pensamento dos outros e Deus tá com você? Eu que não quero nem passar perto desse Deus, que eu não sou doida. Entendeu? Então, tipo assim, uma coisa é uma coisa. Então a gente tem que entender, Deus em si nunca fez nada. As pessoas entenderam que se eu falar com você, senhor, ô Gleison, eu tô falando em nome de Deus. Se você fizer isso comigo, Deus vai fazer isso e isso com você. Você vai desafiar Deus, Gleison? Não, acho que não vai. Não. Você não é doido? Então, o problema não é Deus. Só que as pessoas que é grande sabem que você tem medo de Deus, porque você não tem conhecimento, você não sabe nem quem que é você, meu filho. Então, Você não aí, tem tempo pra pensar. Aí eles usam o nome de Deus pra fazer o mal, e é onde entra aquela questão do caminho do meio. Tem um cara bom, tem um cara ruim. Quem que fez isso? Mas isso se explica na época de Cristo, por exemplo. Eles usavam indulgência, um negócio todo. Mas assim, para controlar a população. até E hoje se mudou algumas coisas, porque antigamente era tudo associado à Igreja Católica. A Igreja Católica Agora é cristã. É. Passando a ver. mas antigamente Agora. Tem nem muito o que a dizer, não. igreja ainda ela tem orfanatos, um monte de coisa de obra pelo mundo. Só que hoje tem mais. Hoje tem Quer levantar a igreja- bola, agora segura. Hoje tem a igreja. Tá vendo? Fica lá. Tá vendo? Viu como é que é bom? Viu? Aí, viu? Outra coisa é igual eu falo. Uma coisa que eu gosto de deixar esclarecida. Eu não tenho raiva de ninguém, tipo, como pessoa individual. Entendeu? Mesmo que eu não concorde e saiba da história, se você quer ser católico, o problema é seu. Desde que você não prejudique a vida de ninguém. Você quer ser crente? Você seja, o problema é seu. Agora as pessoas que querem usar o nome de Deus pra conversar fiado e falar merda, já me incomoda. Eu também fico burlado. É por isso que eu falo da história. Outra coisa também que pouco se fala, e isso não é opinião, é reportagem. Só que o ser humano ignora a verdade. Por quê? A partir do momento que eu reconheço que você é ruim, eu tenho que reconhecer que eu também posso ser. Porque eu sou da mesma matéria que você. Porque verdade dói, né? Aquele velho ditado. Então é mais fácil eu colocar a mão a culpa no capeta. Pimenta no cu dos do outros que é eu refresco. acreditar que eu também Totalmente. posso ser tão Aham. ruim. Você É. tá entendendo? A própria psicologia prova que todo ser humano, por mais doce que ele seja, ele encurralado no momento de adrenalina, os 3 primeiros segundos ele tem capacidade de matar uma pessoa. Tem. Você tá entendendo? É Então, por tipo assim, que- a religião acaba sendo necessária, entre aspas, porque o homem não consegue compreender a sua própria natureza. Então, a ilusão de controle de eu não sou totalmente responsável, outra pessoa decide por mim. Então, eu não sou responsável pelas minhas atitudes. É onde você não tem sentimento de culpa. É aonde que se você perder o emprego, a culpa é uma provação na sua vida. Aí, se a sua mulher te traiu, é provação de Deus, não é porque ela é safada. É. Você tá entendendo? Não, dependendo da igreja E evangélica, de e alguns também- que eu vi. Menina, eu foi já vivi tentação. coisa. É porque, Sabe Zé, o trem que eu já vi? Você falou de igreja? É um trem que eu fico revoltada. Menino, eu tenho que te contar depois do negócio de igreja, quando Deus me mostrou que ele não tava mais lá. Mas às vezes nem é eu. É Deus que fica fazendo esses trem comigo. E depois a louca sai como eu. Eu era pregadora, bonitinha e tal. Eu já tinha saído da igreja. Peraí, rapidão, você vai pegar um rolê. Em que parte dos 23, qual hora você entrou? Porque você teve esse rolê, teve as suas meninas e tal. E que hora você entrou pra igreja? Toda Nesse vida, período aí. toda vida, minha família sempre foi mais nessa vertente, né? Foi mal, Zé. Eu era daquela família que a macumba é do capeta e parar. Um bando de gente falsa também, porque as únicas que nunca mexeu com macumba foi minhas irmãs. Porque o resto, minha mãe e as outras falavam que nunca foi. Mas sabe mais de macumba do que muita gente. Nós criança lembra dela indo também e paga de jão, é entendeu? aquele velho ditado. É muito mais fácil você botar a pessoa do que você falar o que você faz. mano. É, tinha Tá semana ligado? que a minha mãe É muito tava mais na Deus e fácil. Amor, tinha semana que ela tava na macumba, gente. Eu não julgo, cada um faz o que quer, agora apontar os outros. Outra coisa que eu fiquei muito... Eu tenho mediunidade emocional. Só que eu não tinha nem consciência disso. Porque isso veio por parte do meu pai, a minha mãe sempre negou na família dela. Então foi totalmente uma reviravolta. Aí a gente sempre cresceu nessa vertente. Então desde pequeno eu sempre cantava na igreja, minhas irmãs também sempre iam. Só que aí eu sempre tive na minha cabeça que batismo era só com 18 anos, quando eu fosse responsável. Eu também. Aí, quando eu engravidei da minha primeira menina, com 15 anos eu comecei a frequentar Deus é Amor, só que lá você não pode batizar. Até desviei o irmão. Tirou o irmão da bênção. Mas a culpa é dele. Eu tinha 15 anos de idade, ele já era homem velho, quem era batizado era ele, né? Eu não. Ué.
Ele que vigiou na terra, nós falou que ia pra vigília, você acredita, menino? Vigiou bem. Vigiou mesmo. Vigiou. E Deus cobrou dele, Ô, que depois ele vigília. sofreu um acidente. Eu mesmo fiquei na paz. Você já tava toda lascada. viu? É, Foi você mal. fez com o quê? O que é o Pedro aqui na cagada, parceiro? Aí, aí depois disso que eu me firmei mesmo foi com 18 anos. Só que toda a vida eu fui muito, pode-se dizer, espiritual. Então eu sempre cantei. Então, sempre... mas nesse rolê todo que você fez, eu leio aqui, ó. Não ando só. Axé. A gente tem... o que é isso aí? Tarô. Tarô? É. Oi, Dona Sete Saias. Tarô dos Anjos. Tarô dos Anjos. É, tem dos anjos também. Porque pra mim a espiritualidade não tem separação. Se eu sou um ser humano que tem espírito, então o que me faz bem, me ajuda a entender a vida, é a Tá, espiritualidade. mas aí beleza. Como assim, ó? Você falou antes pra gente que... calma, respira. Respiro. Você falou assim que cada um é responsável pelos seus próprios atos. Nunca vi na minha vida Como, um tarô. como existe isso? Uma pessoa que acredita que você é responsável pelos seus atos, mas aí você me apresenta um tarô de uma pomba gira, de uma sete saias. Tem Maria Mulambo também, pai. Tem os guardiões Então, também, como é que é que, Exu como é que das você bruxas. acredita? Eu posso pegar? Pode, A gente pode, tá metendo pode, a mão pode. nas Não, coisas, pode nem sim. sabe. Eu nunca Existem vi coisas um que a tarô na gente- minha vida, Pode, cara. Pode, mas é pode. porque, assim, Todas as minhas coisas espiritual. Existe tipo, assim, ó, você me tem apresenta, todo não, olha, preparamento cada antes. um é responsável por si, Uhum. mas aí de repente você me apresenta um tarô Sim. de uma pomba gira chamada Sete Dona Sete Saias. Saias, sim. E aí como funciona isso? Como é que você me explica Essa isso? bagunça toda. Como é que tem uma duas vertentes onde eu sou responsável por mim, que é quase um ateísmo, né? Uhum. Tipo assim, responsável por seus atos, mas aí de repente E você tem me que- apresenta um Exu. E como é que Sim. convive a sua linha Como de raciocínio? coexiste, né? Como que existe a sua linha de raciocínio, assim, e a sua espiritualidade a esse ponto. Sim, bem simples. Eu gostei disso. Nós concordamos que a história que a gente conhece hoje tem apenas 500 anos. Você concorda que o mundo é bem mais antigo que isso, certo? Foca aqui, os crianças Não, do parque. pode ir, nós estamos prestando atenção. São Então quantas você... cartas que tira pra você? Calma, né? Se não, respira. Calma, só Grécia, olha. calma, Grécia, Não, calma. pode ser sexo. O que acontece? A gente é isso aí mesmo que você está fazendo. Muitas pessoas que jogam tarô vão me criticar. Porque cada um tem sua espiritualidade. A gente entende que o que a gente conhece, seja religião, fé, tudo, tem apenas 500 anos. Corta em 3. Deus é muito mais antigo que isso. Atualmente a gente conhece o tarô como uma ferramenta de tipo assim, ai, meu namorado tá me traindo, fulano tá fazendo isso comigo. Mas na verdade o tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, que é onde entra no hermetismo, as leis universais. É uma ferramenta para você se conhecer melhor. Então a questão da carta pra mim, e a questão de ser Dona Sete Saia, de Maria Bulambo, é onde eu digo, eu não tenho religião, mas eu acredito. Tirei Tá a foto empolgado. dele. Tomando teu rabo. Cara, Foca. Vocês focam aqui. Foi bom, nunca vi. Eu não tenho religião, mas eu entendo que eu acredito no processo de reencarnação, até porque se não existisse, onde é que estava esse povo todo antes de vir pra cá, né? Então eu acredito que Dona Sete Saia, Maria Mulambo, Exu e qualquer outro orixá foram seres humanos que viveram aqui na Terra, sentindo na pele a desigualdade que a gente também sofre hoje, tanto que Dona Sete Saia e Maria Bulambo também, muitas delas foram São violentadas, tiveram que companheiras, né? viver isso, tiveram que viver em bordéis, tiveram que se tornar garota de programa, tiveram que se tornar garota de programa. Então, pra mim, eu não cultuo eles, logicamente, sei o processo de acender vela e tal, quando sinto necessidade, sim. Mas eu não vou no terreiro nem nada. Eu tive que aprender porque ninguém me ensinou nada. E eu olhei pro mundo e falei, esse mundo tá muito fodido, eu não vou confiar em ninguém, não. mas aí você foi confiar em Exu. Não, eu vou te explicar agora. Não, esse rolê Vou não. te explicar agora, aqui, ó. Ela tá mexendo no meu baralho aqui, mano. Ela tá Não, mexendo no meu não, baralho aqui, não, mano. mas se for o meu, deu bom pra Não, mim. olha, Aqui, ó. Não, peraí, deixa eu fazer a leitura do Esse baralho é dele, ó. foda. É, o meu é Amigo bom, hein? fiel. Não, isso é real, ele é legal. Virtude e sabedoria. Não, nem tanto assim, né? Vai tomar no teu cu, Grécia. Em casa, Desculpa, pessoal. não. Em casa, é verdade. Ele é preguiçoso. Grande amor. Que isso? Grande amor. Não, ele conheceu a menina, pá, já quer... Vai tomar no seu rabo, Grécia. Viagem e mudança de vida. O podcast vai crescer, a gente vai ficar... Mas já Amém. vamos mesmo. Pessoa indeterminada. Eu vi um cara... Intermediária. O que é isso? Não, Não, peraí. intermediária, eu lembrei Eu de não outra sou coisa. ó. nada. Não, fiquei Mas com medo amei. agora, não, fiquei com medo agora. Vamos explicar essa questão que é muito interessante. As pessoas acham que
Deixa ela falar, porra. Primeira coisa, Não, isso é não. extremamente importante. As pessoas acham que Deus ou espiritualidade é algo de fora. Isso a gente foi ensinado pelo colonialismo. A Bíblia relata que Deus não Surpresas. habita em templos feitos por mão de homem. Não existe Deus do lado de fora. Existe aquilo que já existe dentro de você. Então eu acredito que eu não preciso estar em outro lugar para buscar Deus, porque Deus habita Deus em é mim, você. porque eu tenho sopro de vida. Então o baralho pra mim, eu sei também tirar da pessoa, mas pra mim é o que faz. Pode-se dizer que é a forma com que eu tenho clareza para saber aquilo que eu já sinto intuitivamente. Por quê? O nosso cérebro, ele tem a capacidade de captar a energia do ambiente. É onde que entra a questão da intuição. Não é que, é do mundo... Não, é uma capacidade biológica avançada e refinada, que é a intuição. Então, você tem receptores, os pelos, ele capta a energia, passa pro seu corpo. Por que te A arrupia? espiritualidade não acontece fora da humanidade. Tanto que eu tenho um livro que eu vou até pôr mais pra frente, que é Entre a Espiritualidade e a Ciência. Tudo que acontece na espiritualidade, até mesmo a incorporação, é explicado com método científico. Só que a questão é aquela que nós falou lá atrás, o conhecimento. A espiritualidade pode-se dizer que é a ciência antes de existir telefone, antes de existir laboratório. Não existe nada de novo debaixo do céu. Isso está na Bíblia. As pessoas só remodelam. Tudo que está aqui já existiu. Só que antes de ter o politicamente correto, antes de ter os rótulos, Deus já existia. E as pessoas já falavam com ele. Então, a ferramenta o tarô, pra mim, é uma ferramenta que traduz os meus sentimentos e emoções em coisas que eu posso entender. É tipo um Porque guia os que seus você pensamentos escolheu. influenciam diretamente a sua vida. Tipo assim, isso aqui é um caminho que você É a escolheu forma pra mim. si. Então é tipo pra assim, que por você- exemplo, igual, eu vou vir aqui no podcast, né? Vamos supor. Mas aí que entra a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento é você procurar saber quem você é e não quem é o outro. Você jogou tarô precisando de você vir pra cá? Você deveria Não saber. precisou não, que agora já tava mais afiada já, menino. Não, mas você... Agora a intuição já tá mais Você ficou pã. na dúvida, eu vou fazer, não vou fazer, você pensou assim, vou jogar ali pra saber se dá certo. Só que aí também eu aprendo que, tipo assim, a gente tem que confiar em uma coisa que as pessoas... Uma coisa que eu não gosto hoje em dia da O tarô espiritualidade... foi bom, hein? Gostei disso aí. Uma coisa que eu não gosto da espiritualidade é porque assim, a mesma questão de terceirizar e, tipo assim, hoje em dia as pessoas vai, eu falo com você porque quando eu falei que É jogava tipo tarô, signo, minhas colegas pediu. Não, eu quero que você olhe fulano pra mim. Eu falei, você vai tomar vergonha na sua cara, é um homem que preste. Vai mudar o que saber se você não vai tomar vergonha na sua cara? Então, as pessoas usam a espiritualidade como amuleto. Pra mim, não. Tipo a assim, espiritualidade é parte de mim, entendeu? Você falou disso Deixa ela fazer, antigamente. mano, é profissional calma, no bagulho. antigamente. Não, menino, tem... Eu acho que tem uns 4 meses que tô Não, aprendendo. eu vou- Aprendi do nada também. Vou te contar um negócio. Não, Meu não, primeiro cara. foi esse aqui, ó. Não, isso aqui eu quero saber depois. Só Calma, esqueci, rapaz. não pode mexer. Eu vi Não, deixa que minha mais. madrinha antigamente, ela só saía de casa depois que ela escutava o signo. Quem? Aí eu tinha a minha Vou madrinha explicar outra falecido. coisa sobre o signo que você vai achar interessante. E As pessoas não sabem também, as pessoas acham que é misticismo. Gente, o versículo mais importante da Bíblia, talvez eu ache que seja o único que de fato tenha Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Maremoto acontece por causa da influência da lua. A lua, a energia da lua, tem o poder de influenciar o mar, que é água pra cacete. Você sabe quantos por cento que é o nosso corpo de água? Cerca de 60 a 80. Aí a lua influencia o mar, mas não influencia você, alecrim dourado. Viu, Zé? Quando você tá de TPM, é isso. É a lua. Vai tomar o seu rabo, rapaz. Mas pior que é verdade. A lua é exatamente, ela é ligada diretamente com o ciclo menstrual da mulher. Viu? Da mulher. 28 Mas dias, fácil tá tanto ligado que- com o seu. Não, nada a ver. Nada a ver. Tanto que eu tenho até isso mais pra frente que eu vou pôr, porque eu ponho senão que Mas me eu dá tenho que voltar vontade. aqui um bocado de vez. Porque... Vai, Isso aqui é só introdução, nem aprofundei. E tudo isso é coisa que, tipo assim, é igual eu falei que você... A questão que eu falo que a Starman Baruch é reparação histórica, porque o conhecimento foi nos negado. Uma vez que você tem uma coisa, que você entende o sentimento que você tem dentro de você, que você entende aquela vozinha que fala que você assim, não sai agora não, espera. Você sabe quando é seu pensamento e quando é uma coisa diferente. Intuição. Só que a gente foi ensinado a ignorar o que a gente se sente. Eu sou uma pessoa extremamente intuitiva, sensível no mundo do raso e superficial. Então eu tinha que arrumar um amigo. Aí meu amigo é espiritualidade. Aí os outros têm medo de Exu, Pombagira, mas... Aí outra coisa, eles são demonizados... Posso mostrar? Pode. Calma aí, pai Lambiovos. Eles Calma são aí. demonizados Não, mas ela tá falando, presta atenção no que ela tá por falando. causa da questão cultural. Por quê? Lembra que a gente estava falando? A psicologia para pessoa que é da família tradicional e para nós preto. As pessoas hoje em dia processam uma fé, fala de Jesus, mas eles viram a cara quando tem uns meninos na esquina fumando maconha.
E o amor que Jesus Eles pregou? falam de Deus, mas eles nunca tiveram coragem de entrar num bordel onde é que a menina teve que ir pra lá porque ela foi estrupada. Deus tem energia. Ah, A ele energia gosta. é Tá forte. doido? Da Maria. Isso aqui é Maria Mulambo, né? Maria Essa é Mulambo boa, eu Maria gosto. Mulambo Oi, 7, 7, Deixa eu te perguntar um trem aqui. Então. Você mexe com os cristais? Cristal é água cristalizada, a energia também potencializa, aumenta, purifica. Tarô dos Guardiões. Os outros acham que eu faço isso pra fazer mal pros outros, mas na verdade é pra Não, pera. proteger os outros de mim. Pera. E essa caixinha preta aqui, pode pegar? Os guardiões é o quê? Os Gente, orixá? É os Exu. Eu gosto do ser mais forte, entendeu? Olha, Ah, Eu agora gosto de fiquei... preto velho. Agora eu fiquei curioso pra... Preto velho não é Exu. Eu sei. Você sabia que preto velho, a energia desse pode Ah, ser não, mais você forte do que sabe. Exu? Você sabe, né? Porque ele te xingou. É parente. Te Gente, xingou. cancela não, nosso não é preto. Ele te xingou, né? E Eu tô aquilo ligado. pode fazer porque Deixa eu te fazer uma nós pergunta é aqui, ó. Nós é os outros, É. nós mesmo. Tá aqui. Você falou que você Como tá é que eu aprendendo- faço pra saber agora? Pera aí, rapidão. Não faz, porque isso não se faz. Ou se é ou não é. Você tá sabendo que... Você não escolhe, você é escolhido. Não tem um versículo que eles falam, muitos são chamados, poucos são escolhidos? É... Uma vez, por exemplo, você rapidinho que você vai ver. Por exemplo, Gleison nunca cantou. Esse é meu pêndulo. O microfone que ele gosta é de Eu carne. canto sim. Não, Eu esse... eu vou tacar o Não, você. mas não nesse microfone. O microfone que você voltar. gosta. Na igreja, eu sou... Eu também cantava. Não, eu canto na igreja mesmo, de verdade. Eu sou católico ainda. Eu conheço tudo Amém. aqui. Eu conheço desse rolê todo. Por que deixa eu contar um negócio? Gente, amém. Minha mãe recebia... Ixi, minha mãe foi... minha mãe foi alcoólatra por muito tempo. Aham. E a minha mãe tinha mediunidade e ela recebia a entidade dentro de casa. Então, assim, Tá o meu amarrado. convívio- Menino, não fala assim do Ó, negócio, não. O meu Me convívio... respeita e tolerante. O meu convívio Olha lá. o meu convívio foi muito grande, assim. Então, assim, é um rolê muito Não, mas grande, eu se eu fosse também tenho contar. contato com Mas todo tipo você de falou que pessoa. estava aprendendo a ler o tarô. Aí, o que funciona? Eu Nossa, tirei, que eu tá tirei, energia eu cabulosa, tirei essas viu? cartas aqui, aí Viu? funciona Só assim, eu tirei olhar. as cartas. Eis a questão, não. Primeiro, não cortou? é assim. Não é assim. Como é que funciona? Aí eu quero saber. como é que A funciona. diferença, onde eu falo com você, que se fosse, eu não afirmo isso, não por não ter certeza. Mas se fosse pra falar que Jesus tinha alguma religião, era da Umbanda. Porque processa Amor. o amor e o autoconhecimento. Tanto que uma das, pelo menos nas que eu conheci, uma das coisas, se você não tiver amor e caridade, você nem participa. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Daniel nunca cantou. Ele decide que vai cantar. Ele entra pra igreja, faz uma aula de canto, vai lá e canta. Isso é ser escolhido? Não. Não, Ele foi decidiu e determinado. fez. foi preparado. Escolhido é Não, quando isso você eu não fiz. tem opção. Tá ligado? Tipo assim, eu... Gente, nós é ótimo. Religião com crente, com tarô. É, tá ligado? não, Nossa, você- mas eu falando de falando igreja, isso. falando de igreja, o Que tarô acontece? comendo solto. Que acontece? Não, mas o que Aí, acontece? resumindo, calma aí, resumindo. Até perdi. Eu Viu, conto também. Grace? Não, é assim mesmo, normal. A questão toda Mas você é tava tipo assim, falando da muitos são igreja, chamados, da poucos são igreja. escolhidos. Mediunidade não é algo que... Na verdade, eu já ouvi falar que todo ser humano tem essa Todo ser capacidade, mas humano não é desenvolve. médio, mas aí existem o que Tem a acontece questão de você ser mais gradual, suscetível. né? Por exemplo, existem diferenças. Por exemplo, Tem muita existe diferença. o médio sensitivo. Eu não que sou ele médio de tem- incorporação, mas É, eu de consigo incorporação. perceber. Eu nunca incorporei. Mas eu falo com você que eu consigo perceber a presença de cada um perto de mim. Quando a gota encostar no você? Existe um médio Tem que consegue... época, meu filho, principalmente quando eu passo por época de trampo. Por que eu sou tão apegada a Exu e Pombagira? Porque, igual eu tava falando, tem um ponto de Exu e depois eu fui perceber que eles são as pessoas que vão ajudar as mulheres que moram na rua, que foi estrupada, que sente o ódio que eu sinto, a vontade de se vingar dos outros. Tem um ponto de Exu que eu gosto muito, gente, que fala... Como é que é, gente? Eu não lembro de qual. Nossa, é tanto tempo que eu canto. E ela chamou nós de TDAH, mano. E vocês acham que eu tenho só TDAH? Melhora, gente. Hiperfoco, toque, um bocado de trem. Que fala que Exu sentou, acendeu o cigarro, conversou. Ah, mas aí tem um monte. É, então, tipo assim, se você for parar pra pensar, Eu foi conheço. demonizado porque ajudou as pessoas que sobreviveu. Então, pra Mas- mim, tudo pra mim, por mais eles não estão nesse plano comigo agora. Mas passaram por aqui e sentiram. Então, eu tenho amor, tenho respeito, tenho reverência, não pelo que os outros me falou, mas porque eu senti em mim a energia de cada um deles me ensinando a aprender com meus erros ao invés de me tornar o que me feriram. Então, lógico, eu sei que fulano de tal teve a experiência tal, acredita sim. Cicrano de tal teve a experiência tal, acredita sim. Mas isso não foi o que eu aprendi, eu senti, eu vivi, entendeu? Então, eu entendo que cada ser humano tem a sua espiritualidade. E a minha Deus escolheu ser assim. Por quê? Não sei. Pombagira 7. E outra coisa, não é assim, igual.
O tarô tem energia. Vocês só tá arrepia a gente, mexendo. velho. É. Credo. A maioria das pessoas que jogam tarô não mistura, porque eles cultuam. Então, eles têm a questão de acender a vela, a questão de preparar o ambiente, a questão de Já fizemos tudo. cagada aqui, então. Não, ela eu deixou, permiti. foi na responsabilidade dela. Ela que deixou. Eu não, perguntei, não. pode pôr a mão? Pode. É onde eu tô falando com vocês. A maioria das pessoas cultua. A maioria das pessoas são aquelas pessoas que fazem o santo, que faz cabeça. Não. A minha espiritualidade é eu e Deus. Ô, gente, tem dia, já teve dia, Deus xingar até Deus. Eu falei com ele, falei, primeiro, eu nem pedi pra essa bagaça. Segundo, muito menos pra ter filha mulher. Terceiro, nem pra passar o 100 que eu passei. Aí os outros podem fazer o que quer comigo e eu não posso fazer nada. Justo. Falei, pra que eu tô aqui? E é onde as pessoas se enganam, que a gente tem medo de Deus, a gente não tem amor. Se você tivesse o amor, vamos supor, igual, por mais que De vocês falam, bater vocês papo, brigam né? e tal, amor é esse aqui. Você xinga ele xingou você, mas se você fizer uma coisa errada, ele vai virar pro seu Daniel. É assim, 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 assado. Ele fala. Entendeu? A gente, ai, Deus, mas me ajuda. Deus quer sinceridade. A minha sinceridade era, Deus, eu tô cansada dessa porra, por mim eu tacava fogo no mundo, mas não posso. Por causa de quê? Mas isso que você falou de sinceridade com Deus é necessário, porque Nossa, eu gosto é tanto de Deus. em Não. intimidade também. Por exemplo, Eu tive também uma sou soci- apaixonada em Jesus, eu menino. tive Nossa uma- senhora, O homem é eu bom, amo o esse homem é bom. cara. O homem é bom. Uma fase, né? Na época que minha mãe tava bebendo muito, eu falei, não, pra mim é que deu. Já deu, Deus. Você tá entendendo? Eu vou virar. E aí foi quando as coisas mudaram, assim. Então, assim. Porque eu as vi dentro pessoas- E aí não é que você vai ter medo, mas é tratar Deus como uma pessoa próxima, uma pessoa que você tem intimidade de falar com ele. E outra coisa também que eu não concordo com a humanidade, mas infelizmente, por a vida ser difícil, a gente trata Deus como... A gente já sabe, causas impossíveis. Só que a gente coloca como impossível, sei lá, esse aqui não. Não, mas o de baixo. Ah, não, fica essa Não, caixa isso só. aqui, ó. Eu quero saber. Ah, é meu pano. Calma, menino. Ele já tá. Eu tô vendo que tá olhando Ah, assim. olha aqui, ela tá segurando vou aquele tirar pano, pra tem uma vocês. cara, Calma, mano. calma, Tem uma calma. cara. Isso aí é como se você abrisse um portal pro mundo espiritual. Só que, calma aí que eu vou resumir pra não acabar com essa parte. A questão da mediunidade. Chega na Eu cara. acredito em astrologia, igual eu falei, a minha espiritualidade não é baseada. Esse. Você viu que vocês mexeram de todos os tarô, mas você viu que de Maria Milano você não abriu, né? Não, porque arrepia. Não Essa Por causa da energia. E ele é o meu e pode. da minha filha mais nova. Nós Não temos a mesma posso energia. mexer. É porque, na verdade, é o seguinte, nesses rolês da minha Não mãe... é que não pode mexer, é que as energias eu- podem ser eu- que são consideradas densas. Nem tudo na espiritualidade toda pessoa tem permitido. capacidade de compreender. Não. Mas é porque... Permitido é. Por exemplo, as E depende da pombagiras... pessoa. Tem pessoa que não deixa pegar por causa da energia. Só que. Por exemplo, a Dona Sete Saias... Eu amo ela. Do- Os sete saias, Não, tipo assim, o que sete acontece? saias. Eu tenho... como é que eu vou te explicar isso? É meio complicado. Mas assim, Maria Quitéria, Dona Sete Saia, Maria Padilha, minha mãe recebia Maria Padilha. Então, assim, e aí, Nossa, Maria Padilha, Maria Conga e pai João Nossa, Conga. Maria Conga E aí, também. só que, Vovó por Maria exemplo, Conga. a Maria Conga era de boa, bater papo com ela. Mas você sabe que a energia deles é mais forte não, do mas que não, do... mas é questão de ser. A energia de Exu é pior. Porque assim, é mais Mais densa. forte, não é forte. Não é questão de ter Não, força. a energia de É Exu pode densa. dizer que ela é mais... Ela é densa, ela Pesada, é densa, ela te é mais sufoca. pesada. Porque eles precisam... Menino, uma coisa que eu vou te contar. Eles vão na áreas. Vai eles vão cortar, em mas áreas- essa curiosidade é interessante, Pesado, senão eu né? vou Energia esquecer. forte. Chico Xavier. De uma vez eu fiz um trabalho sobre esse cara. Ele falou das pombagiras. Aí ele falou, teve um cara falando que quando ele ficava triste, alguma coisa assim, que ele precisava pensar, ele ia pro cemitério. Não. As pessoas que já sofreram... Eu não tenho medo dos mortos, não. Eu tenho medo dos vivos. É. Medo também não, raiva, né? Mas dos mortos, não. Já passou, meu filho. Já foi. Aí ele falou que ele sentado começou a vir um ser muito, muito grande, muito feio, com um cheiro muito, muito, muito ruim. Só que, pra mim, um exemplo de Deus na Terra foi Chico Xavier. Aí, Chico pega e falou com ele que o bicho chegou perto dele. Ele falou, oi, meu amigo, tudo bem com você? Você tá precisando de alguma coisa? Que ele tratava todo mundo. Podia ser qualquer coisa. Pra ele era a mesma coisa. Aí o espírito pegou e falou com ele, não tô bem. Ele, nossa, eu tô vendo que você tá bebendo e tal. Por que você faz isso e tal? Eu tava bebendo cachaça, que é uma das coisas que é usada no trabalho de Exu, não é, Gleice? Chama, A cachaça as pessoas não entendem. Cachaça é pra limpeza. Eles bebem Sabe qual que foi a fumaça também, transmuta o calor. cigarro. Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou, eu também me quero Exu. Ele falou pra ele assim, o meu trabalho é um trabalho muito ruim. Eu tenho que vir buscar Quem os morre espíritos e não que quer ir ficam embora. apegados e não querem ir embora. E o cheiro é muito, muito insuportável.
Eu só consigo trabalhar se for assim, por isso que eu bebo. Mas esse é o meu trabalho e eu não reclamo. E enquanto o grande Criador me quiser, eu vou fazer meu trabalho. O ser humano não tem capacidade de compreender isso, porque o ser humano acha que vai simplesmente morrer e pro inferno. É, mas aí a questão... É onde que vem a demonização. É onde que entra a questão disso aqui que você me perguntou do inferno. É, a O questão da inferno do religiosidade. ser humano tá dentro da sua própria cabeça. Porque se você planta o mal, você vai dormir tranquilo, porque você vai esperar receber o mal. Pela mesma regra que a gente mede as pessoas nos medem. Então, se eu faço da vida das pessoas um inferno, eu vou estar sempre esperando que a minha vida vai ser um inferno. E a questão disso é questão de energia. As cartas não fazem nada sozinha. O meu estado emotivo e espiritual, o meu acesso que eu tenho no mundo espiritual, vai direcionar. Tanto que a maioria das pessoas separa as cartas e tira. Eu não. Eu faço até sair sozinho. Eu não puxo carta. Então, Nenhuma. eu puxei as cartas E eu misturo aqui. porque é tudo meu. E é isso aí mesmo. Cada um faz de um jeito. Ela é meu, eu faço. É isso mesmo, mesmo. eu tô Foda-se. falando isso. E onde é que eu falo com você? Não digo que não funciona. Mas como a minha, pode dizer que a minha personalidade, a minha alma, não vou mentir, por isso que é tão profundo o que eu escrevo, que é de fato o que eu sinto. Tanto a minha personalidade como a minha alma se fragmentou em meio a tanto sofrimento. Tava conversando com a Dona na hora que a gente veio. O único amor que eu conheci foram das minhas crianças. Então eu aprendi a amar como uma criança. Mas isso não significa que eu não tenha consciência de toda raiva, de todo ódio que eu sinto. Quanto mais Hoje, consciência eu Fala que tenho, ele vai mostrar a parada. Com o tempo, mais raiva eu sinto. com o tempo que passou, com essa transição sua, essa passagem sua, Vai mostrar com como pano é que aí, tá ô essa animal. questão do ódio? Assim? Você fala. Você citou, Continuo não tendo, sei eu o sou quê. alquimista, eu esqueci de falar pra você. Você tá no seu. Vai continuar tendo até esse bando de gente fela da puta parar de fazer mal pros outros. Porque se eu parar de sentir Ela vai raiva, fazer como é a que eu vou parada fazer aí, as mano. paradas? Não, mas ela irmão? tem um monte de baralho. Esse aqui eu tô mexendo. Mas outra coisa, eu tô falando com você, idade é mais da confiança. Nossa senhora. O que acontece? Eu tô A gente mexendo não com o foi baralho dela, ensinado, velho. a gente Correto, não foi tirando. ensinado sobre sentimentos e emoções. A raiva, ela é uma emoção como qualquer outra, como a alegria, como a tristeza, como a dor. Calma, relaxa. Tudo é passageiro. E a questão é o que você faz com o sentimento. O fato de eu ter sentido na pele vai sempre fazer eu perceber isso. Então, sempre que eu ver, eu vou ficar com raiva. A questão é o que eu vou fazer com essa raiva? Ô tia, qual baralho que a gente não pode mexer? Ô, Ô, tia. tia. Porque tá Você com não ela pode ali. mexer nesse daqui. Ah, não, então tá protegido o baralho dela. É, esse aqui foi o primeiro. Então, a questão toda é... Ela, Porque ô, esse menino é tia. tentado. É a mesma coisa. Ô, tia. Não, você falou tia, eu falei, ô tia? Ô, tia. Não, porque quando você vai aprontar alguma coisa que você não Isso. pode. É. Até perdi o ponto. Viu o que você fez? Viu Não, o que mas você aí, fez? normal assim que é bom. Basicamente... menino, esqueci o que eu tava falando. Fugiu. Não, Tomar O uma TDAH bate forte Bate nessa forte. onda, né? Faz a Então, como é que funciona? O tarô, basicamente, eu uso como ferramenta de autoconhecimento. Por eu ser intuitiva, basicamente, eu sinto dentro de mim todas as respostas. Mas como saber qual que é a certa, qual que não é? Como saber o que é intuição, o que é paranoia? E como eu não tinha ajuda de ninguém pra me falar o que era certo ou errado, eu criei um amor e comecei a praticar. Aí, como eu ainda tô aprendendo, tem o livro autoexplicativo. A maioria das pessoas divide, eles falam que tem que ser com a mão esquerda. E geralmente eles tiram as cartas. Só que eu não gosto de tirar porque eu sou cismada, né? Aí fala, não, mas vai que é eu. Ela faz tudo. É. Não, vamos fazer assim, não. não. Vamos fazer assim. Isso. Ela tem um. Aí, ó, já caiu lá, agora falou, já saiu, ó. E você pode orar. Todas as outras continuam viradas. Caralho, eu sou... a mesma carta que Que eu peguei aquela hora, entendeu? Aí a questão toda também que as pessoas geralmente têm todo um processo de limpeza. Só que eu me considero um ser espiritual. Eu penso em Deus e na humanidade o tempo todo. Então qualquer hora é hora. Entendeu? Se quiser sair, sai. Não quiser também, sai outro dia. Eu não me apego muito assim também, não. Ah, lá, as cartas Aí tem a diferença de cair pra cima e pra baixo. Quando cai pra cima assim normal, é o lado positivo da carta. Se ela cair assim, é o lado negativo. Lembra que tudo tem dualidade? Nesse tarô dos guardião, as pombagiras representam o lado feminino, mais o lado afetivo e tal. Já caiu o outro aí, ó. E os Exus representam mais, pode-se dizer, negócios, inveja, essas paradas.
Eu vi o Eu Kaká. também vi caindo. Misericórdia. Eu também vi caindo. Eu não vi, igual fez agora. Eu vi ela virando. Eu vi também. Ela virou- Te juro que eu vi. Ih, eu ganhei esse choque. Não tem nada com isso. Tem várias formas. Tem várias formas também de você fazer. Você pode usar de 3, de 5, tem a cruz mística. Cruz o quê? Cruz mística. Viu lá? Que é Eu- onde bom, você senhor, define doutor. presente, passado e futuro. Entendeu? Tudo Igual, muito novo. de 3 cartas. Agora eu tô pondo de 3. De 3 cartas eu posso dizer que é o meu passado, como tá o meu presente, como pode estar o meu futuro. Aí você tem instrução. Se você sabe, e o que eu usei com o Daniel, se você sabe que se você passar nesse caminho vai ter um buraco, você vai passar? Não. O autoconhecimento é pra isso, pra você saber. E o bom pra mim também é que não fica falsidade, porque eles me contam tudo. Ixi. É bom. Pra mim, né? Não pros outros. Acho que vai sair mais não. Tá bom, vamos só continuar. Vamos ficar só assim, né, Gleice? Última vez, Não, eu não tô sai, vendo vai o trem só as ali. Eu tô duas. vendo o trem ali. Atrapalhou não. Eu também tô vendo ali também. Ih, ixi. Ó, virou uma. Só o 3 de uma vez. Ó. Geralmente eu tiro 5, mas hoje eu vou tirar só 3. Ixi. Ixi, não, hein? Exu. 3 Exu. E outra Todos coisa eles são também que, exu, tipo, pra mim é diferente, eu não nasci sabendo, não. Eu tô aprendendo, a vida minha eu aprendi o que eu quiser. Os não outros vou que pôr a mão, se né? virem. Não mais, né? Agora já foi, né? Nossa, já meteu a mão, hein? É, amor. Curiosidade. Pombagira 7, gargalhada. Reconciliação, generosidade, tolerância e compreensão. O uso correto do livre-arbítrio. Paciência. No caso, pra mim, né, que eu tirei pra mim, faz muito sentido, porque pode-se dizer que é uma reconciliação do meu passado. Porque é a primeira vez que eu falo abertamente sobre tudo que me feriu, que me machucou. E você pode ver, por mais eu ataco estruturas, mas em momento algum eu ataquei ninguém. Que fez a. Você tá entendendo? Então, tipo, pode ser que é reconciliação comigo mesmo. Onde eu já não vivo mais o trauma do, É um eu livre- sofri, Você não atacou, É parará, o integração. livramento, né? Isso. Tipo assim, de virar a página e tocar o barco. Isso, e a paciência e a compreensão, que é onde Isso é eu bom. falo. Eu poderia entender como, eu sou uma vítima, eu sofri, mas eu preferi entender que eu tenho uma força, uma resistência e uma capacidade de sustentar a minha opinião que talvez as outras pessoas não tenham. Então eu prefiro abrir caminho, foi onde entra. O que é estar no barulho? Que é um lugar onde as pessoas podem descobrir quem ela é do jeito que ela quiser. Porque a vida é dela, não perturbando a minha. Página 3. Página 3. Aí eu gosto dele também, Sérgio Cruzilhado. Homem amistoso, colaborador, eficaz e cortes. O 1 também é. Possui bom caráter e é engajado com as causas sociais, ambientais e política. Ele era político, não. Não, mas as causas ambientais, Ela, mano. sociais... Você era mano. político? Não, ele. Não, também. Ele? Vai saber também. Não, o Gleice acho que era. Eu não gosto desse povo, não. O Gleice Eu era não sou político, mistura sim. muito, não. O Gleice era político. Mas eu tô dizendo... Aí, ó, a questão. Nossa, bastante. Colaborador. O que a gente ia conversar. De certa forma, uma coisa que eu comentei com o Daniel. O meu projeto foi criado no começo, voltado para as mulheres. Eu chamei uma pá de mulher para me ajudar. Quem abriu a porta para mim foram homens. Foi mesmo. Que foram vocês. Entra a questão de Não, colaborador, não conta eficaz, bom caráter, engajado com as causas sociais, que é justamente o meu projeto, que eu transformei uma causa social em fonte de renda. Eu escrevo os e-books, ajudo as pessoas a se E curar. como é que você ganha dinheiro com o seu projeto? Você Os não meus falou. e-books. Porque eu queria ajudar as pessoas, mas poder ganhar dinheiro também, porque, né, eu tenho que pagar minhas contas. É, senão fica fácil, né? Eu escrevo sobre cura emocional a partir da minha experiência, né, que eu sou didata, onde eu escrevo sobre cura feminina e atualmente masculina também. E aonde eu quis fazer uma coisa de qualidade, mas com preço acessível. Então, todos os meus e-books têm o valor de R$ 29,90 e os femininos ainda são 2 e-books. E também tem música que eu componho só porque eu gosto mesmo, sabe? Doido, as músicas dela é doida, Aí né? eu componho e também acompanho as músicas. Então, basicamente, a minha forma de me manter é os e-books. Só que os e-books é só a base do ecossistema. Além dos e-books, eu tenho um laboratório independente, eu faço música, eu quero divulgar pequenos artistas, eu quero ajudar a formar profissionalmente a imagem digital de pequenos artistas. Só que para me fazer tudo isso, eu tinha que ter, né, a fonte de renda, que é onde é os e-books. Eu gosto de escrever, já deve ter mais uns 7 livros em produção. E
Tem também a minha rede de afiliado, que é onde eu falei, muitas das vezes, a pessoa só se mantém numa situação por falta de dinheiro. Você tem algum livro seu, assim, já publicado, alguma coisa? sua? Impresso? É, não, só não, digital. não. Tem 6 meses o meu projeto. Tudo isso que você Calma, tá amor. vendo e que eu te Não, mas mostrei, eu não, construí em 6 porque, meses por pelo exemplo, telefone. eu quero saber o que ela tem, porque a gente serve também Eu de tenho essa divulgação. versão mais Servimos. Então, prática. a gente precisa divulgar, por exemplo, assim, é um trabalho, a gente está aqui para divulgar seu trabalho. Eu criei essa versão impressa exclusiva justamente pra mim, pra me divulgar. Porque como eu comecei a fazer agora, uma coisa que eu pensei, eu até queria imprimir porque fica muito lindo. Só que o custo que seria pro meu cliente muito final, alto. as pessoas que eu quero Continua, acessar não você- teriam de... Calma. Calma, esse aqui tem Gleison. mais coisa. Ah. As pessoas que eu quero acessar não teriam dinheiro. Então eu escolhi por agora fazer só digital porque vai alcançar mais pessoas. Você tá entendendo? Por exemplo, pra eu fazer uma versão dessa, eu teria que vender o livro pra você a cerca de quase R$100. Então não é uma coisa social, entendeu? Eu basicamente só coloquei meus e-books pra vender porque eu preciso de dinheiro pra poder gerar. Mas a minha causa maior é, pode-se dizer, ocupar o meu lugar na história que foi negado. Você tá entendendo? E através disso eu não vou crescer sozinha, porque as pessoas que entraram no meu projeto para participar da música, para participar da arte, eles podem vender os meus e-books, ganhar dinheiro também com o conteúdo que já está todo pronto, voltado para a consciência e humanidade, enquanto eles vivem a vida deles. Então, hoje a gente conheceu a sua parte, a parte pessoa, né? Não tem separação. Mas- Starmon Baruch é Não. eu, só Juliana- que imagens e livros. Só que aí a gente conheceu a Juliana Uhum. desde o princípio. E aí você vai ter que voltar aqui. Porque você falou da sua parte de escritora. Tem. Mas a gente não conheceu as músicas. A gente boa. sabe um pouco do A música projeto. dela é forte, A gente pai. ainda tá aqui no número 6, que você ainda não leu. Eixo do Louro. Então, Esse mas é um assim, dos e-books. a gente ainda precisa conhecer muito mais a Juliana Sim. e todo o... Porque o projeto é um conjunto de coisas. Uhum. A gente não tem uma parte só, não, a gente trata disso. Não, é um Eu acho que conjunto. se eu pudesse resumir em uma frase, a Starmon Baruch seria um lugar para as pessoas Foca, nossa. se reconstruírem. Meu câmera tá dormindo, Zé. Nossa, fala demais. Ô, câmera, acorda aí, foca pra nós. Aê! Não, já tá lá. A Starmon Baruch Que mundo. é um lugar para as pessoas se reconstruir. Reconstruir de quê? Das dores invisíveis que a gente não fala para ninguém. A Starmon Baruch é um lugar de crescimento tanto pessoal, como mental, como financeiro. Que é onde entra a questão da reparação histórica. É um lugar onde as pessoas que não se encaixam igual nós, fora da casinha, Daquele vai naipe. ter um apoio que não teve em casa, que não teve dos amigos, que não teve de ninguém, entendeu? Que na Starmon Baruch não existe perfeição. A Juliana é só uma mulher aprendendo a viver a vida e expressando o que se sente. A Starmon Baruch eu criei porque eu queria expressar tudo o que eu penso muita coisa, sabe? E ao mesmo tempo ajudar os outros. Externar um pouco, Aí né? tem dia que eu quero fazer livro, tem dia que eu quero fazer música, aí tem dia que eu quero fazer projeto, aí tem dia que eu quero fazer mentoria, eu vou fazer. É porque... Não, é porque ela falou... que- Não, mente neurodivergente, tá? Porque todos os meus pensamentos têm base, começo, meio, fim, inclusive visão a longo prazo. Viu? Inclusive aquela pasta rosa, a Starmon Baruch, eu passei 3 anos estudando, 9 meses planejando e atualmente 6 meses executando. Tá? É. Aí, Tem até contrato. É que eu falo E assim... você falou perfeitamente, é justamente isso. As pessoas acham que as pessoas de sucesso... Sucesso não tem cara. E sucesso com base no que é sucesso pra você. Então, a Starmon Baruch é pra quebrar essa ideia de que pobre, preto, favelado não tem conhecimento e que não pode ver. Eu sou pobre, favelada, tenho conhecimento, sou inteligente pra caralho, vou viver minha vida do jeito que eu quiser e é isso mesmo, o mundo que lute. Porque no mundo onde é que os homens tá matando mulher? Por ouvir o não, meu filho? Eu sou mais do que... Eu já fiz mais do que sucesso. Eu tô vivo, ainda vivendo a vida do jeito que eu quero. Você quer coisa melhor que isso? Isso. E é basicamente esse Starmon Baruch é isso. Ele tá empolgadinho com o Mas é tarô. porque não, é porque se a E gente é bom, for... só. A gente, É muita coisa. Porque é muita coisa. É e muita aí coisa. a gente abre um leque de assuntos e a gente tá indo... Exu veludo. E é justamente isso, as pessoas separam, mas a vida humana não acontece separado. Você não fica triste hoje, alegre amanhã, não. Você tá com um problema aqui, aí você sai, o pneu Você do seu fica carro alegre. furou, aí você chega no seu serviço, seu chefe te enche o saco. A vida acontece tudo ao mesmo tempo, aí as pessoas ficam nesse separado. Eu não, eu vivo tudo ao mesmo tempo. E quem entender, entendeu. Quem não entendeu, segue a vida. Não me encher no meu saco, tá bom. Exu do lodo. Exu do lodo. Exu do Experiência Lodo. positiva e honra. lodo. Lodo? É.
Outras coisas que a pessoa... No lodo pode ser que é uma coisa úmida. Tem um ponto que fala... Pode ser onde ficam os seus desejos mais escuros, aquele segredo que você não conta pra ninguém, entendeu? Exu é aquele que vai lá no fundo e fala, você nem é tão bom assim, tá chorando por causa de quê? Cutuca Toma seu... vergonha na sua cara. Ele é desse jeito, eu amei. Experiência positiva e honra. Projetos passíveis de realização. Com a ajuda de amigos. Dinheiro através de trabalho e lazer com os amigos. Caraca! Boas oportunidades disponibilizadas pela Irmandade. Você me deu a ideia Não disso sei aí. se você tatuou a parte, mas Daniel, eu já tá um pouquinho mais aprofundado em tudo. Que nem, pra explicar aqui, nem dá não. Não. Essa é a Não, é parte porque eu tava pensando em outra básica. coisa, é porque eu não prestei atenção no que você tava lendo. Eu tava Quer que eu leia de novo? Quero. Porra, Gleice. Não, é porque se ela não fala comigo, eu ia passar batido, porque eu tava pensando em outra coisa. Juro por Deus, eu tava viajando aqui. E eu que tenho TDAH, né? Pera, só não se Não, mas Ah. mas é porque é difícil manter a E outra coisa cabeça. também que eu esqueci de falar. O que vai sair aqui é com base na energia. Então, tipo assim, eu tenho que estar focado. Pode parecer que eu tô dispersa. Mas a minha mente é extremamente acelerada. Isso aqui tá calmo, é o maior processo pra me ficar de jeito. É 3 vezes pior por dentro. Então, tipo assim, você tem que ter intenção. O maior poder, a maior feitiçaria que existe é a palavra e a intenção. Então, você tem que ter um pensamento claro. Aqui, Maria Padilha, falei dela, ela apareceu. Ela é boa. Então, tipo assim, como a gente tá aqui agora, é uma coisa mais livre, então vai ser focada, né, no momento de agora. E esse também faz muito sentido. Ué. Eu acho que vai ficar mais de cara do que eu sei. Experiência positiva e honra. Projetos passíveis de realização, com a ajuda de amigos. Dinheiro através do trabalho e lazer com amigos. Boas oportunidades disponibilizadas pela Irmandade. Isso aqui já tem saído pra mim mais de 3 meses, tá? Isso é muito bom. E tudo que saiu. Tudo que eu criei nesse Tarmambaruque foi intuitivo, através de sentimento e emoção. Eu não sabia fazer absolutamente nada. Naquela pasta eu tenho todo o processo, desde a primeira pergunta que eu fiz até os dias de hoje. Primeiro eu fiz, pra depois eu saber o nome do que eu fiz. Da hora. Por isso que eu tenho tanto papel, porque eu não sabia, mas eu tava fazendo. Mas tá anotando. Pô, Tá anotado, agora é 19. Tem coisa que eu leio até hoje, eu falo, menino, você é inteligente, hein? Mas são umas coisas que a gente escreve, depois Deixa você vai ler ela de novo, você ler. fica meio bestado, né? Fala, não, foi eu que fiz. Mas é verdade, é real. Eu fico assim, eu já li menino. Eu já li umas peças que eu escrevi e depois eu ficava, não, porra, que. Não, você tem que deixar uns Na negócios moral, pra você ler da depois, hora, nós é vamos verdade, acabar é aqui. real. Pombagira Maria Padilha, eu amo ela também, nossa senhora. Mulher atraente, entregue e fiel. Aquela que prioriza a verdade, a dignidade e tem reconhecimento social. Amável e carismática. É, Aí tem um. Enche o caveiro, nossa, também é muito bom. Homem que sempre tem uma palavra de incentivo aos que necessitam. Tem sempre um papel Você. fundamental É. em seu meio social. É sábio, honesto e sabe disciplinar com amor. Quanto tempo que era pra gente ficar mesmo, Rubi, hoje? Era 1 hora, já tem 1 hora e tanto aí. Qualquer dia a gente mata ele de coração. Fica reclamando. Ô. O Instagram fica grande. então você que reclama. Então, É, basicamente, a Tarmambaruque é pra ajudar as pessoas a compreender a humanidade, a vida, tudo que foi negado, porque viver é muito difícil. O que A acontece? gente nem pede pra ver, os É. outros ainda ficam fazendo raiva, pisando Deixa na ela gente. falar, Deus porra. tacou fogo no mundo, entendeu? Tacou água, matou todo mundo porque tava ruim, aí eles querem virar pra mim e falar que eu tenho que perdoar. Cadê o trem que jogou em mim aqui, ó? Fica difícil pra mim É. isso. O que acontece? É porque a gente tinha combinado assim, que a entrevista seria 1 hora. Nenhuma das entrevistas que nós fizemos até hoje foi 1 hora. Nenhuma. É, normal. Desde Com desde ela o ficou primeiro. muitos ganchos ainda. E aí, o que acontece? É, mas De hoje foi todas- mais vezes só pro mundo conhecer. Na Introdução, verdade, eu sempre foi tive introdução. vergonha de me mostrar quem eu era pras pessoas, porque eu achava que eu pensar diferente, gostar de muitas coisas e conectar muitas coisas me fazia uma pessoa Medo de estranha. gostar. Mas daí depois de uma certa idade eu falei, quer saber? O mundo que se lasque. Você se Eu vou me desliga com mostrar algumas coisas, né? e quem quiser ver, vê. Quem não quiser não vê. Até porque não muda nada na minha vida. E Aí agora o mundo vai me conhecer. Mas tem muita coisa. Porque tudo pra mim é muito profundo e complexo. a gente tem muita história. Por exemplo, a gente foi entrando em assuntos que foram dando ganchos para outros assuntos e outros E assuntos. sempre tem. Significa que você vai ter que voltar mais vezes. Voltaremos, será um E aí a prazer. gente vai voltar. das Umas próximas 15, por vezes. favor. A gente vai falar, olha, umas vezes no tarô, outras vezes sobre o Tarmambaruque. Mas assim, primeiro a gente quer te Basicamente é agradecer. traduções. Tudo isso, Tarmambaruque é a junção de tudo que faz bem pro ser humano. E mais importante é justamente isso. Você tem a fé católica. Eu não tenho religião, mas tenho fé no orixá. Mas eu não precisei te agredir. E você não precisou Não, a me gente tá agredir. A junto. gente conseguiu
ter respeito. E no mundo onde a intolerância religiosa é extremamente grande, isso aqui pra mim é muito importante. É, Mostrar que é onde- possível ter um pensamento diferente e respeitar a opinião do outro. O principal é Deus sempre, porque a única coisa acima de tudo é menino. Deus. Eu quero muito te agradecer por você ter vindo. Eu também, foi muito bom. Quero te pedir desculpa se a gente não entrou em um assunto que você gostaria de ter falado, Nada, mas já menino. dizer que você tem as portas abertas. Já tá pra voltar convidada, já. sempre, Obrigada. né? Pra gente fazer uma conversa das próximas vezes. A gente sabe o que a gente menos podia fazer? assunto pra gente focar em alguma coisa, porque a gente Mas tem são três três pessoas, doidos, três são três, TDAH. Vamos Três, fazer dois uma loucos. enquete, a gente põe É. qual o assunto que as pessoas gostam mais, qual assunto eles querem saber Boa. primeiro. Então aí Melhor. vocês de casa que vão nos assistir, dê sua opinião, Qual fale assunto você ficou se mais você curioso gostou ou pra não. saber, entender? Os comentários o que você aí. gostaria de perguntar, o que você achou diferente. Se você já teve alguma experiência parecida também com alguma das experiências que eu tive, qual foi a sua experiência espiritual, para que a gente possa estar cada vez mais aprendendo a se respeitar e unindo diversos conhecimentos, porque a personificação, seja de Deus ou contexto de vida, é diferente para cada um. Quando a gente junta a visão do Daniel, a visão do Gleison, a minha visão, fica mais fácil pra gente montar, pode-se dizer, o quebra-cabeça que é a vida, né? Larga meus treinos. E não se esqueçam, pessoal, de seguir a gente no Instagram, de Mineiro Podcast, e ativar o sininho e seguir no canal, hein? Além de você aprender, você ainda vai rir pra caramba e rir é o melhor remédio. Porque Segue seu cérebro não nós. sabe E siga a Juliana também, hein? Segue nós também. Juliana Star Moon. Vai ter dia que eu vou estar estressada falando as verdades, vai ter dia que eu vou estar cantando, vai ter dia que eu vou estar com minhas filhas. Tem vezes até quando eu tô empolgada, eu canto até um louvor, menino. Na época de antigamente, vai ter tudo, entendeu? Estar no Baruca é um lugar pra você se sentir acolhido. Você não precisa ser igual todo mundo pra você ser feliz. Você precisa ser verdadeiro e ser você. Só isso, só tá bom. Marcha no Então, que é. segue a gente. Esquece não, hein? Compartilha, segue. Faz tudo certinho lá, ajuda a gente crescer. Pra gente Patrocinadores fazer as coisas, também. dá uma moralzinha. Pode quem chamar. sabe, se você mora perto na região de Betim, você tem uma história também, gostaria de estar compartilhando, né? De Mineiro tá aqui, Pra ó. mim foi muito interessante que eles abriram a oportunidade de eu estar contando a minha história. E no mundo onde homens têm matado mulher, desrespeitado mulher, tá no espaço de homens se sentindo respeitado, ouvida, faz toda a diferença. Se você tem uma história também, entre em contato com os meninos que eu tenho certeza que eles vão adorar fazer você Então, De também. Mineiro Podcast. Podcast. Então Segue a vamos. gente. Valeu, brigadão. Seja sempre bem-vindo aqui, tá?